Seja muito bem-vindo a mais um Óbvio Podcast, aqui onde sempre falamos sobre desenvolvimento pessoal. Nessa temporada, o tema é empreendedorismo. Eu sou o Breno, dessa vez eu lembrei de me apresentar. Ao meu lado, queridíssimo Felipe, meu colega também, Rafael, e nossa maravilhosa convidada, Gabi Tigre. Muito obrigada, boa tarde, gente. Tá maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos hoje bater um papo muito importante sobre empreendedorismo e vamos que vamos. Maravilha, maravilha. Coitado, né? O Rafael foi rebaixado a colega, cara. Que absurdo, cara, mas tá tudo bem. Tá Colega tudo bem. é uma boa expressão, meu colega aqui de trabalho. Aqui, Ah, assim, entendi. Ah, tá tranquilo. Você, no caso, é meu terapeuta também, né? Ainda tem esse detalhe, né? Anota aí. Vou anotar isso aí. Colega e tranquilo. terapeuta. Fica tranquilo. Vamos conversar sério depois sobre isso. O colega é feio, né? É muito Gente, feio. meu querido amigo aqui, tá? Isso. Uma expressão Não. Eu não tô profissional. quarta camada, não. Nem nada. Paguei pra você, velho. Não tô nem aí. Se gostar de mim. Não tô nem aí. Mas vamos começar. Gabi, prazer você estar aqui. Obrigada. Agora, vamos ao que interessa. Você é nutricionista, né? Sim. Fala um pouquinho da sua história para que o público possa entender e a gente já começar a entrar aqui em algumas perguntinhas aqui para a gente saber o segredo Se do prepara, tá? Que sucesso. são 3 TDAH na mesa e a gente tende a fugir um pouco o dos quarto temas. tá aqui. É o quarto? Bom. O quarto do... Os divertidamente Pega estão o em assunto aqui. pânico aqui, meu Deus do céu. Então, para eu te contar como que eu comecei a trabalhar com a nutrição, eu preciso voltar um pouquinho lá Então, volte, atrás. fica à vontade. Bom, Para vocês entenderem um pouco da minha história, porque tem tudo a ver. O início tem tudo a ver com o meio, né? Porque não dá nem para falar que é o fim. Não. Estamos no meio do caminho. Quando eu era criança, eu tinha transtorno alimentar. E aí eu tinha uma alimentação muito ruim. Mesmo minha mãe tentando fazer com que a gente tivesse uma alimentação boa dentro de casa e tal, tinha uma pessoa que ficava dentro de casa com a gente sempre. E aí, quando essa pessoa ia para lá para casa, que ela cuidava da gente e tal, minha mãe ia trabalhar, ela trabalhava 3 turnos, então não tinha a presença da minha mãe todos os dias dentro de casa, não tinha meu pai todos os dias também dentro de casa. E aí, essa pessoa, ela não tinha uma alimentação tão saudável assim. Quando eu comecei a ter esse convívio maior com ela, eu comecei a ter uma alimentação muito ruim. E aí eu desenvolvi compulsão alimentar. Eu comia, eu forçava vômito logo em seguida. E aí, ainda criança, eu tive um problema de estômago muito sério e eu precisei tomar remédios fortíssimos para tratar. Eu não conseguia tocar no meu estômago, que doía muito. Aí comecei a estudar um pouco mais sobre alimentação saudável, fui crescendo, chegou a adolescência. Eu, diferente do que as pessoas pensam quando falo sobre isso, elas acham que eu tinha sobrepeso. Só que eu nunca tive sobrepeso. Eu sempre fui muito magra. Uhum. Eu pesava 10, 11 quilos a menos do que eu peso hoje. E eu já sou magra hoje. Imagina como que eu era lá atrás. Mas era por conta disso. Eu comia e forçava muito vômito. Eu queria comer compulsivamente, enlouquecidamente. Já comi chocolate a ponto de parar no hospital, de ter que ficar internada. E porque eu gostava muito de doce. Hoje eu já não como tanto doce assim. O segredo para não comer doce é coma, passa mal. E aí, já foi. Você não vai querer mais ficar Primeiro insight pra você. Só pra você continuar. Tenta dar uma olhada pra essa câmera aqui, pra poder pegar mais teu rosto bem. Ela é sua, toda sua, câmera. Tô muito pra Isso, lá. como tu foi responder ali. O bom de não ser ao vivo. E aí, quando quiser dar um insight muito direto, você pá, É. Beleza. solta. Isso. E aí, quando eu estava passando por esse processo de transtorno alimentar, tinha uma autoimagem completamente desajustada, não gostava do que eu via no espelho, chorava absurdamente. Eu recebia todos os apelidos possíveis que você pode imaginar. Sofria bullying por ser magra demais. E aí eu comecei a estudar sobre isso, fui crescendo, comecei a estudar sobre isso, comecei a me interessar no ganho de massa muscular, só que eu não tinha dinheiro para ir para academia. Uhum. Então, o que eu fazia? Eu ficava em casa, pegava o cabo da vassoura, colocava água dos lados e fazia agachamento dentro de casa. Comecei a mudar meu estilo de vida assim. E aí eu estudei em escola pública a vida inteira. Então, como que eu estudei em escola pública a vida inteira, não era tão fácil a condição financeira da nossa família e não tinha como que eu fizesse faculdade em escola particular, em faculdade particular, nada disso. Meu irmão passou em medicina, em primeiro lugar, na estadual da Bahia. E aí veio a cobrança para mim quando eu comecei a fazer vestibular. E agora, você vai fazer o quê? E tal. Aí, chegou um belo dia, eu fiz o Enem, meu pai virou para mim e falou assim, e agora, o que você vai fazer?
como que foi sua nota? Porque toda vez que saiu o resultado, ele sentava com a gente e perguntava como que foi, tal, tal, tal. Falei, pai, eu acho que eu vou fazer nutrição. Porque nutrição é uma coisa que eu gosto muito. A minha nota dá para passar aqui na Federal da Bahia, então vou fazer nutrição. Ele falou, acho que tem tudo a ver com você. E meu pai sempre foi muito sonhador. Então, meu pai, ele olhava pra gente e falava assim, não, as coisas sempre vão melhorar, né? Ele sempre achava que tudo ia ficar melhor. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, minha filha, vai fazer nutrição, porque quando você se formar, eu vou poder ter uma condição melhor e vou conseguir montar um consultório para você. Falei, pai, eu não vou querer ter consultório. Ele falou, ué, por que não? Se você vai querer fazer nutrição e você precisa atender as outras pessoas. Aí eu falei para ele que eu queria trabalhar com o digital. Eu queria ser uma nutricionista que trabalhava no digital. Isso foi em 2016. E ainda não tinha esse boom todo que é hoje. Hoje as pessoas já entram na faculdade pensando, quero ser nutricionista e trabalhar com digital, quero ser educador físico e trabalhar com digital. As pessoas já começam a fazer faculdade olhando para isso. E lá não. E aí eu falei isso para ele, ele falou assim, você nem sabe do que você está falando, né? E aí foi assim que eu caí na nutrição. E aí desde lá, sou apaixonada pelo que eu faço. Maneiro porque em 2016, né, você já teve essa visão, qual muitas pessoas ainda não têm, né? Ainda estão pensando em montar escritório, estão pensando ainda, se não for escritório, eles conseguem interligar uma coisa, pô, a internet vai me ajudar, mas não vai ser só a internet. Pouca pessoa tem essa visão de 100% em 2016 digital, mesmo, né? tá maluco. Mas é porque eu queria ganhar muito dinheiro desde cedo. Eu já sabia disso. Eu olhava para a condição que a gente tinha dentro de casa e eu falava, eu quero mudar a realidade não só da minha família, não só a minha, mas eu quero mudar a realidade dos meus pais. Eu quero poder ajudar os meus pais. E eu não conseguia ver como palpável algo que eu fizesse num consultório. Eu não conseguia enxergar isso lá na frente para que eu conseguisse ter o resultado rápido, muito mais rápido do que... Óbvio que tem gente que tem consultório e que ganha dinheiro só com isso. Mas é difícil hoje um nutricionista, um médico, qualquer profissional que presta serviço se dar bem na vida com prestação de serviço fora do digital. É muito difícil de acontecer isso. Até porque é o quê? A consulta do nutricionista aí geralmente está nos 150, 200. Aí algumas se destacam um pouco mais, cobram mais caro disso. Então realmente é difícil o cara escalar. Ele vendendo hora direto no Exatamente. consultório, né? E essa foi uma das coisas que eu utilizei como estratégia para mim. Eu nunca cobrei barato nas minhas consultas. Nunca. Eu me recusava a fazer isso. Porque eu acho que o preço é uma forma de você se posicionar também. Sim. Então, quando eu olhava para o que eu fazia, eu já me via uma nutricionista acima da média. Porque eu tive uma experiência ao longo da minha faculdade que me fez ter um resultado muito maior do que nutricionistas que eram formadas e não tinham. Então, eu não podia começar cobrando mais barato, porque as pessoas olham e falam, poxa, se aqui eu tô tendo uma nutricionista de 105, que custa R$ 150 a consulta e outra, sei lá, 250, qual que eu vou achar que é melhor? Eu tenho que trabalhar em cima desse inconsciente também das outras pessoas. Sem contar que eu investi muito tempo, eu investi muito dinheiro, porque por mais que eu não paguei a minha faculdade, eu fiz muitos cursos. Eu não me formei e não tive uma bagagem de nutricionista vindo da faculdade em si. Muitas coisas a faculdade me ensinou, só que ela só me deu base. O que me fez me diferenciar e aprender na prática não foi a faculdade. Foram as coisas que eu fiz para além da faculdade. É curioso que um ponto que eu vejo em comum em absolutamente todo mundo que empreende, que vai um pouco além, é que a pessoa vai além também no estudo. Ela não se contentou com o que ela aprendeu na faculdade ou com aquilo ali, ela tem muito esse sentimento, talvez, de autodidata, né? De buscar o conhecimento por si próprio, aprender sozinho e ir avançando. Porque eu acho que, naturalmente, a pessoa que ela está envolvida com aprender mais, além do que está sendo entregue ali, vão abrir caminhos na cabeça dela. Ela vai enxergar caminhos que ela não vê ali dentro da faculdade, por exemplo. Então, por isso que, naturalmente, a pessoa se destaca, né? Procura a própria oportunidade, né? Tem uma frase que eu falo muito, que teve uma vez que eu estava no meu escritório trabalhando até mais tarde. E aí eu postei. E aí uma pessoa me mandou no direct do Instagram, só trabalho, não sei o quê, nananã. Aí outro dia alguém tinha me mandado alguma coisa assim, pra você é fácil. Pra você é fácil. Eu falei, beleza. E aí eu tava trabalhando nesse dia até mais tarde, aí eu postei os stories e vi essa mensagem e coloquei, eu faço minha sorte acontecer, eu sigo fazendo minha sorte acontecer, eu não espero que as coisas batam à minha porta. Eu sempre vou além.
E essa é uma das coisas que me fizeram ter o resultado que eu tenho hoje, chegar onde eu cheguei hoje, e ir contra todas as... Como é a palavra? Estatísticas. Previsões. Ir contra todas as Pontinho fora da estatísticas curva. e probabilidades, sabe? Então, a gente tem que seguir fazendo a sorte acontecer, porque senão não vai vir, não vai bater na porta. Boa, boa. E na época que você falou, olha, já na faculdade eu me via tendo destaques, eu fazia diferente. Qual era o seu diferencial que te possibilitou você olhar e falar assim, eu não me permito cobrar o mesmo preço que as outras, mesmo eu começando agora? Tá. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com essa visão do digital, que eu queria crescer, que eu queria ser uma referência na nutrição e queria fazer muito dinheiro com isso. E aí, no meu segundo semestre, vou voltar. Sempre vou voltar porque a história faz mais sentido sim, assim. Sim. No dia que eu fui fazer minha matrícula na faculdade, eu entrei, tinha um subsolo, assim, onde era o lugar que as pessoas estavam para fazer a matrícula. Eu entrei sozinha nesse dia, ninguém foi comigo. Fiz minha matrícula e perguntei onde que era a coordenação acadêmica, porque eu queria saber como que eu faria para adiantar o curso. Porque pessoas tinham me dito que tinha como adiantar dentro da grade curricular, mostrava lá que podia ser feito em 4 anos, ou no mínimo 7, no máximo e 5. Era uma coisa assim, não pegue e arrisca os números, porque eu não lembro exatamente. E aí eu saí, fiz a matrícula e subi no prédio acadêmico e fui falar com a coordenação. Cheguei lá, a coordenadora da época me recebeu assim, bem fria, bem distante. Eu perguntei para ela como que eu fazia para adiantar o curso. Aí ela olhou para mim assim. Como que você quer saber o que você vai fazer para adiantar o curso? Você vem de escola pública, né? Isso aqui não é escola pública, isso aqui é universidade pública. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Não vai ser fácil como você está achando que é. Você nem começou e está achando que é o quê? Aqui não é festa. Falei, não, calma, eu só queria saber como que eu poderia fazer, porque eu vi sobre isso e tal. Ela falou, começa, primeiro. Ninguém nunca conseguiu fazer isso aqui. Ninguém nunca conseguiu adiantar o curso. Se ele está lá, que vai ser feito em 5 anos e ele é dividido assim, siga o que foi programado, porque ele foi feito da melhor forma possível e da forma mais fácil, mais viável, para que você conclua o curso no tempo viável. Falei, beleza. Voltei para casa, só que eu sempre fui a pessoa do desafio. Quando me desafia, eu me sinto mais instigada a fazer as coisas. E eu não gosto de um não sem um porquê. Esse porquê dela não foi um porquê. Te convenceu, né? Não, de jeito nenhum. Ela só falou, ninguém fez. E daí que ninguém fez? Aí eu entrei, comecei o semestre. Nessa que eu comecei o semestre na faculdade, teve eu tinha que montar a grade curricular no sistema. E aí sempre eu via que tinha matérias que não estavam no meu semestre, só que dava para eu adiantar. Dava para eu colocar na minha grade, porque não tinha choque de horário e nem tinha nenhum pré-requisito. Aí eu fui adiantando, desde o primeiro semestre. No meu segundo semestre, eu encontrei com uma pessoa e eu falei para essa pessoa estava começando a trabalhar na área de emagrecimento, tratando pacientes na área de emagrecimento e tal. E aí eu virei para a pessoa e falei assim, deixa eu aprender a ser nutricionista, porque você está cuidando desses pacientes, só que você sabe, era um médico, só que você sabe que essas pessoas não conseguem emagrecer ou tratar ou controlar a diabetes se elas não cuidarem da alimentação. Porque não existe remédio mágico, não existe pílula mágica. Aí eu vi, tá doida, né? Você começou a faculdade agora e tal. Eu falei, tá, mas me deixa aprender, eu estou estudando muito. Já estou fazendo alguns cursos por trás, até que eu consegui convencer essa pessoa de me dar a oportunidade de fazer isso. Então, tinha uma nutricionista que acompanhava esse processo, e eu comecei a cuidar desses pacientes que não tinham condição de pagar uma consulta com uma nutricionista. E aí eu tinha essa nutricionista que fazia toda essa supervisão e tal, e eu comecei a aprender a ser nutricionista ali. E os melhores resultados que iam vindo eram meus, eram dos pacientes que estavam comigo, das pessoas que estavam tanto tomando o remédio quanto seguindo a estratégia alimentar. E aí a gente foi seguindo desse jeito, desde o segundo semestre. Eu fui adiantando todas as minhas matérias. Chegou na pandemia. Chegou na pandemia, eu decidi abrir um desafio de 21 dias para mulheres que queriam emagrecer. Por quê? Dieta eu não podia fazer.
Uhum. porque eu não era formada. Mas eu podia fazer orientação nutricional, ensinar as pessoas a se alimentarem melhor, incentivá-las a fazer atividade física, mudar a mentalidade delas. Uhum. E aí eu comecei a fazer todo esse processo de 21 dias, foram 14 turmas, mais de 1.500 mulheres no período de 1 ano. E aí a gente tomou conta dessa empresa, criou essa empresa, foi maravilhoso. Passou um período, no final de... Eu nunca lembro, porque Covid é 19, mas chegou no Brasil em 2020 e ficou até 2021. Mas eu acredito que ali por volta de 2021 para 2022, eu recebi uma proposta de treinar nutricionistas que trabalhavam com o emagrecimento também, junto com médicos. Por quê? Eu aprendi no processo a casar o medicamento com a alimentação. E aí eu conseguia fazer com que o efeito colateral do medicamento não fosse tão potencializado. A gente conseguia fazer essas estratégias assim. Eu comecei a treinar nutricionistas antes mesmo de me formar. Então, quando eu acabei minha faculdade, que eu consegui me formar antes, 1 ano antes da minha turma, eu já tinha tido a experiência de atender mais de 3.000 pacientes. Então, isso me fez aprender a ser nutricionista. Não, a faculdade me deu base de estudo, me deu conteúdo técnico em si, mas o que me fez aprender a praticar foram os cursos e a prática. Isso que me fez ter diferencial. Caramba, e qual era o diferencial teu para que os pacientes tivessem aderência ao plano que você passava antes de você se formar? Porque eu entendia que, desde sempre, a melhor dieta, a melhor estratégia alimentar, não é a estratégia alimentar ideal. Não é. É a estratégia alimentar que o paciente segue, é a dieta que cabe na rotina do paciente. De nada adianta eu te passar uma coisa que não condiz com sua realidade. Então, as nutricionistas pecavam muito. Eu cansei de pegar dietas e pacientes que seguiam que tinham a prescrição de dietas que não era sustentável. Eles olhavam para aquilo ali e falavam, cara, eu não gosto de nada disso aqui, eu não como nada disso aqui, eu não tenho o hábito de comer nenhuma dessas coisas. Então, eu adequava o plano alimentar de acordo com a realidade daquela pessoa. E não adianta querer mudar tudo de uma única vez. Eu não mudava tudo, eu fazia pequenos ajustes que fariam uma enorme diferença e melhora na vida dele. Então, isso fazia com que eles aderissem ao plano alimentar. Isso me lembrou uma vez que eu peguei um treinador que ele era bodybuilder, ele montou dieta pra mim, cara. Era arroz e frango no café da manhã. Eu falei, cara, não vou aderir isso aqui não, filho. Não tem como não. Pra mim, sem condições. É exatamente isso aí. Rapidinho eu pulei fora, não consegui. Arroz e frango, isso já demonstra uma total falta de conhecimento. Só arroz e frango. Esse é o problema dos maiores atletas, assim, que eu acompanho, né? Porque o cara, ele pega o que ele faz ali e introduz pra um cara que simplesmente só quer botar um corpo maneiro. Entendeu? E aí ele... Cara, o bodybuilding vai comer um arroz e frango de manhã, a hora que tiver que comer. Eu tava ali, vocês viram, eu comi. Mas assim, pô, meu irmão, um cara, você é empresário e tudo mais, não quer ser bodybuilding. Exatamente. Entendeu? As pessoas precisam aprender a diferenciar Não o sabe, que é exatamente. o ideal do que é real. Para um bodybuilder, isso aí tá ótimo. Ele vai comer e vai comer feliz. Agora, para uma pessoa que só quer meter o shape, não faz sentido, entendeu? Realmente, deu resultado, mas eu falei, cara, sem condições, pô. Não, o resultado vai dar, mas é o que ela tá tu vê, falando. Cara, porque pra que cabe, isso, porque o bodybuilder precisa fazer isso. Então ele sabe que ele vai fazer o que for preciso pra poder botar aquele corpo ali. Mas cabe dentro da rotina dele. Porque ele programou aquilo. Agora uma pessoa... Né? Exatamente. Agora a grande maioria não vive pra aquilo, não. Tipo, em relação a... Paga pra poder viver aquilo, né? E Mas geralmente é normal... esse o trabalho, né? Da pessoa. Exatamente. Ou é personal, ou é nutricionista às vezes. Exatamente. Mas realmente, a grande parte, assim, não consegue entender isso. E é verdade. E isso faz com que as pessoas tenham muito preconceito com relação à dieta, porque elas entendem que dieta é uma estratégia alimentar, é um cardápio, e não é. Dieta é modo de vida. Se é modo de vida, tem que ser algo que seja sustentável e palpável para que você consiga, de fato, ter um modo de vida, um estilo de vida, fazer daquilo ali o seu estilo de vida. Senão, não vai funcionar. Dieta não é cardápio, não é estratégia que você coloca quantidades de alimentos, alimentos específicos em uma listinha do que pode e do que não pode. Isso não significa dieta, mas as pessoas interpretam dieta assim. Mas foi preconizado dessa forma, entende? Exatamente. Eu vi você falar uma coisa, Gabi, achei maneiro. Foi esses dias que você respondeu, acho que foi no story, que alguém te perguntou exatamente de dieta, se você fazia dieta, algo assim, você falou, cara, eu sei comer bem, eu não preciso ficar contando o que eu tô comendo, porque eu sei comer bem. Eu não tenho balança de cozinha na minha casa, gente.
Eu não sei quantas gramas que eu estou Denúncia comendo. gravíssima para uma nutricionista. Não tem balanço de cozinha. Absurdo, gente. Cancelada. Sabe por quê? Uma Eu balança sei. custa R$30. Eu consigo na fonte 22. Mas eu não preciso ficar calculando a quantidade de comida que eu vou comer, porque eu não tenho um objetivo específico para alcançar que precise seguir um cardápio específico. Eu me alimento de comida de verdade. Eu como pouquíssimas coisas industrializadas. Minha comida, eu coloco no prato, eu sei respeitar os sinais da fome, eu sei respeitar os sinais da saciedade. Então, ter uma estratégia alimentar específica, calculada, não faz sentido para mim hoje. E você nunca vai sentir mal com o teu corpo, nunca. Pelo fato que ela falou, ela come comida de verdade, cara. Não tem como. Ué, eu como dá pra- Doritos. Doritos não é comida de verdade? Como é que alguém fica com o corpo cagado comendo arroz, feijão e carne? Eu Não tem nunca como. vi. Impossível. Nunca vi. Cara, Não dá. Nunca vi. Eu impossível. não posso comer banana aqui por causa da frutose. Eu nunca vi ninguém gordo que Já comeu viu banana. alguém que engordou por conta de fruta, por conta de cenoura? Ah, engordei porque eu comi muita cenoura. Não. Eu tenho amiga assim que ele não tem noção de alimentação. Tu vê o cara comendo, ele vai, para pra comer, fica o dia todo sem comer. Aí ele vai de noite, faz aqueles 3 sanduíches, come de uma vez. Aí fica assim. Eu falei, mano, tem comida na geladeira, come lá, arroz, frango. Ele, pô, eu falei, 200 gramas de arroz. Ele, cara, mas você vai me alimentar? Eu falei, você tem noção do que é 200 gramas de arroz? É muito arroz. É muito arroz. É muito arroz. Pra mim é pouco. Tu não engorda comendo. Não. Não, é muito arroz. Não, pra Tá pessoa falando de normal. pessoas Pessoa que não normal. pesam, pô, 100 quilos, que é semista olímpia, pô. Pessoa A gente normal. tava conversando aqui, ao inverso, por exemplo, primeira vez eu já queria me tornar bodybuilder, no caso, né? Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer? Aí não tinha muita gente na internet fazendo. E aí, beleza, eu fui na nutricionista. Coroinha já, devia ter uns 60 anos já. Cara, ela passou, tipo, em 2 refeições, tinha 3 biscoitinhos de sal com iogurte. Cara, eu fiz aquilo um dia, eu falei, meu irmão, não é Exatamente. possível. Não tá também adaptado Não, pra tua falei, tem realidade. uma coisa errada É, não aqui, tá. cara. Aí eu vi assim, entendeu? E aí ela falando aqui, a gente conversando, veio isso na mente. Cara, inclusive o nutricionista passar biscoito de sal pra alguém, né? Hoje em dia. É, hoje em dia, se Não, porque passar... você falou isso aí, você tá reativou a feio. memória, porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz dieta na minha vida, Mas a é assim nutricionista mesmo. passou 3 ou 4 biscoitinhos de água e sal, aquele, no jantar. Porque era tipo um padrão, era uma folha lá. que Exatamente. tinha lá as Ela- substituições, ela o que botava- você podia, o que não podia. Era todo mundo igual. Pensa já tem E casa. aquilo ali me irritava profundamente. Eu falava, eu não faço isso aí, não. Era a folhinha tirada da gaveta e Isso aí. entregue para as Isso aí. pessoas. Aí tinha o nome dela, o telefone Aí. dela, o escritório, não, o consultório. Que loucura. Eu cara, acho pensar que nisso. nós passamos por uma grande mudança na nutrição, no estilo alimentar das pessoas e na consciência alimentar delas nos últimos anos. Porque o digital, ele trouxe voz para que as pessoas pudessem ensinar. Então, assim, não era mais só a nutricionista que estava lá no consultório, que todo mundo tinha acesso, que conseguiria te prescrever uma dieta e te explicar o que é se alimentar bem. Hoje, eu posso dizer que 90% das pessoas sabem o que é se alimentar bem. Uhum. Todo mundo sabe o que fruta faz bem, que comer proteína, carnes, ovos, peixe, frango vai te fazer bem, que comer raízes, comer legumes, verduras é uma coisa que é saudável. E é muito engraçado porque antes era essa coisa, né, do biscoito, de água e sal. Só que hoje as pessoas fogem pro industrializado fitness. E eu sou uma vítima da indústria fitness. Eu adoro. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque tem muitas barrinhas de cereais por aí, porque hoje o novo biscoitinho é a barrinha de cereal, né? Tem muitas barrinhas de cereal por aí que não são saudáveis, que não têm uma composição legal, os ingredientes não são legais. E as pessoas acabam comendo aquilo ali, é saudável, é fit. Não, gente, não é assim. O que é saudável, se você tiver dúvida, olha para o que saiu da natureza. Veio da natureza? É bom e sempre será bom. Podem inventar a polêmica que for. Uhum. Esses dias era da margarina com a manteiga, né? O que é melhor? Cara, para de criar ideia de que é feita a margarina e do que é feito a manteiga. O processo é menos complexo para o quê? Acabou. Essa sempre é a conta que você tem que fazer. Se que tivesse com dúvida, isso aqui é saudável ou não, o que é mais natural? De onde vem o alimento? É dali. Fica muito mais fácil também, né? Muito mais fácil. Não precisa Exatamente, mais ficar fácil. complexo. E as pessoas deixam as coisas muito mais Você complexas. imagina, não, para comer isso aqui eu tenho que ver qual a meta-análise disso aqui. É curioso que a jogada da margarina
Foi meio que uma jogada de marketing também, né? Recente, né? 100%. Eles queriam colocar as pessoas para consumir margarina e simplesmente foi criada a narrativa de que era mais saudável que manteiga. E eu vi Sempre. gente grande repetindo isso. Eu falei, cara, não tem o menor Desde que sentido. o mundo é mundo, é assim que é introduzido. E eu acredito também que tenha acontecido algo assim, talvez a Gabi saiba falar melhor, em relação ao óleo de coco. Foi a mesma história, assim, usar óleo de coco para cozinhar, e não pode usar azeite, porque o azeite quando satura não sei o quê. Perde as propriedades. Cada Não. hora é uma história diferente, sempre para porque vender um produto Pra novo. gente que trabalha com o digital, a gente entende o que é isso. É criar polêmica. As Uhum. pessoas gostam de Uhum. criar polêmicas. Então, é o que eu sempre falo para meus pacientes. Se você tiver com dúvida, olha para o que é mais natural possível. Foca em comer comida de verdade. Olha ali a listinha de ingredientes. Está menor, tem um processo. Óleo de algodão. Algodão é oleoso, por um acaso? Não. Então, ele precisa passar por um processo muito mais complexo para que você Uhum. consiga extrair aquilo ali. Agora, azeitona é. Então, o azeite vem da azeitona. Logo, é melhor do que o óleo de canola, o óleo de algodão, entendeu? Uhum. É sempre construir esse raciocínio, o que for mais fácil de associar com o que é mais natural. Eu visitei uma produção de azeite, aí lá eu fui entender, né? Tem um azeite extra virgem, acho azeite virgem, e tem um outro que eu não vou lembrar o nome agora, que é o meio que a rapa do tacho, ali, o Uhum. mais fraquinho, que também está sendo vendido hoje. Como o preço do azeite subiu muito, existe várias propagandas que te convencem a não usar o azeite. Aí você que falou, né, que perde as propriedades, que não sei o quê. Só que para tu saturar o azeite, acho que tem que ferver ele a sei lá qual temperatura. E aí eu tava conversando, minha mãe tava repetindo isso. Não, porque não pode usar azeite para cozinhar, porque tem que usar margarina. Eu falei, mãe, peraí, isso daqui. Vi um Deixa eu te corte explicar de uma coisa. TikTok. Aí eu falei com ela, ela ficou assim pra mim. Aí só que isso foi antes de eu viajar. Eu tava fazendo uma viagem com a Juliana e a gente foi nessa fazenda de azeite. E aí lá o cara falou a mesma coisa que eu falei. Ela olhou pra mim assim, ela falou, pô, tu sabia? Eu falei, pô, eu só deduzi por causa do marketing. Eu falei, pô, o produto tá caro. Eles querem introduzir que você compra um produto Uhum. mais barato pro pobre consumir. Eles vão criar uma narrativa que vai te gerar consumo disso aqui. Exatamente. Uhum. Porque até onde eu lembrava aqui na minha vida, todo mundo repetia que margarina fazia muito mal. E, pô, tu vê lá, abre ingrediente, tem 50 milhões de ingredientes. Porque, olha só, olha o trabalho dela, a complexidade. Porque ela faz o que é simples. De olhar assim, olha, saiu da natureza, pode ir de boa. Por quê? Antes, o azeite extra virgem tinha que ser azeite extra virgem. Hoje em dia, eles vão mudando e vão acrescentando. Não, você pode colocar 30% de outro azeite ou outro óleo que ainda vai continuar sendo extra virgem. Aí Fica fica maluco. narrativa. Isso aqui, Vamos aumentar- baratear, aumentar nossa entendeu? margem. Tudo é Aí o lobby. falam, ó, não pode, se você elevar a temperatura, se fritar, deu ruim. Mas é pra você ficar comendo fritura no seu dia a dia? É saudável ficar Qual é a comendo comparação assim? fritura? Tá, beleza, mas deve ser mais saudável que o óleo. Então, É. Se vai perder Óbvio. propriedade, é porque tem propriedade. Sim. Então, tá só perdendo, tá ótimo. Mas não é pra você fritar, comer fritura. Tá sendo saudável comer fritura? Claro que não, né? Então, venhamos e convenhamos. Eu falo, quer comer a besteira? Coma a besteira. Não fica querendo fazer a firula fitness. O brigadeiro de batata doce. Quer comer brigadeiro? Vá comer o brigadeiro com leite condensado, Nescau, achocolatado, cheio de açúcar e tá tudo certo. Porque se você comer o brigadeiro de batata doce, querendo comer o brigadeiro cheio de açúcar, você não vai matar sua vontade, vai comer as calorias do outro, Uhum. vai ser ruim e vai comer o outro também depois. Então não faz sentido. Esse dia eu fui no mercado, aí a Dani falou assim, pô, quero comer uma banana, bananada não, é goiabada. Aí ela foi e veio com a goiabada. Aí beleza, pô, bonitão no rótulo, preto, escrito goiabada prêmio. Aí eu falei assim, pô, deixa eu ver isso aí. eu amo marketing, cara. Goiabada prêmio, o rótulo preto, foi maneira, pô, maneiro. Aí eu falei, vamos lá, deixa eu ver um negócio aqui. Fui lá pegar normal, tipo assim, essa prêmio, R$35, meu irmão. A outra, R$5. Aí fui ver a caloria, estourando, tipo o dobro da normal. Açúcar muito maior, mas tava lá, 0. Falei, Dani, sério que tu quer levar isso aqui? Olha o preço, olha a caloria. Ela assim, pô, mas que loucura, não consigo entender isso. Não quero Ó, eu tenho uma boa Eu falei, também, cara, compra da normal. indústria fit. Super Coffee. Não vem falar mal do Super Coffee. Aí, toda Ih, mulher olha, gosta disso. toda Eu falo, mulher gente, gosta. isso é café com um monte de coisa misturada. Você tá pagando É. R$150 nessa latinha. A gente precisa entender que todo e qualquer alimento industrializado não é o puro suco do que é saudável. Não é. E a indústria fitness vende as coisas como se fossem saudáveis. E não são. Qual que é a diferença do Super Coffee? Não é publi, tá? Qual que é a diferença do Super Coffee pro café? O café, ele libera a cafeína e dá pico. Então, a liberação é muito rápida.
O Super Coffee, ele tem a cafeína microencapsulada. Ele é liberado aos poucos ao longo do dia. Ela vai fazer eu perder essa discussão pra Juliana. O Super Coffee, assim como o café, não quebra o jejum. Então, tá ótimo. Os ingredientes dele fazem com que acelere o seu metabolismo e não vai acelerar seu metabolismo a ponto de te fazer emagrecer mais, que esse também é um dos mitos que as pessoas carregam aí. Mas ele vai fazer com que você transpire mais, com que você tenha mais concentração, porque os ativos que tem dentro dele aumentam a concentração. Então, o Super Coffee, ele é benéfico para, principalmente, quem quer fazer um período maior de jejum, quem quer treinar em jejum e quem quer ter uma energia maior, uma liberação de energia maior ao longo do dia. Então, você está escolhendo cometer um crime de algo que não é tão saudável assim, entendeu? Em prol de tomar um alimento, consumir um alimento, não, um produto que é industrializado. É só Eu isso. sempre pensei assim, cara, é muito caro, é só café. Não é só Sempre café. pensei só isso. Não é só café. Você já tomou? Já, eu achei delicioso. Já tomou? mas eu não senti. Tô É porque a diferente. gente Eu não achei tem delícia, realmente é. olha só, muito a gente bom. estava conversando que a gente toma café 1 minuto antes de dormir, dorme. É, a gente não tem receptor, parâmetro, né? cara. Não é parâmetro. Exatamente. Não é parâmetro pra E gente. o Super Coffee é muito bom para tratar e para esses pacientes que não têm tantos receptores de cafeína, porque você consome uma quantidade muito menor de cafeína ao longo do dia tomando Super Coffee. Se você não ganhou um patrocínio agora, eu não sei mais o que tá Eu acontecendo. também não sei. É Também não sei. Daqui a Nem pouco foi a gente publi. já lá em casa assim, né, tomando super coffee, né? Não, eu sou altamente influenciável. É. Então, assim, ela já falou isso aqui, eu já tô fazendo. O Será? whey, gente. O whey é um alimento industrializado. Então, como eu vivo a minha vida inteira tentando fazer dieta de emagrecimento, eu nunca uso whey porque eu prefiro consumir Comer. volume de comida. Eu tenho lá em Essa- casa pra estratégia pra de vez em quando, mas eu Então, sempre vou no volume de comida. sempre quando eu tô em dieta de perda de peso, cara, o whey pra mim é fenomenal. Sério? Fenomenal. Nossa, eu tomo fenomenal. whey, passa 10 minutos eu tô com fome Que de novo. isso, cara? Bota o whey com um pouco de leite em pó, cara. Acabou. Aquilo ali me sacia Falando isso aí, de uma esquece, forma. pô. Viciei. O quê? Viciei nessa estratégia aí. Whey com leite em pó? Mas não é incomum as pessoas passarem por isso. Encaixou. Quando você está num processo de emagrecimento, você engordou, beleza? Uhum. Engordei, ganhei peso, por quê? Porque eu comia pouco? Não, ninguém engorda porque comeu pouco. Engorda porque tem o hábito de comer um volume maior de comida ou consome mais calorias do que deveria. Porque tem gente que nem come muito em volume, mas come muito em alimentos que são muito calóricos. Eu sempre. Então, o whey, para quem come mais, não vai saciar, É. porque não vai ocupar o estômago da quantidade que deveria, no volume que deveria para bater a saciedade. Então, nem sempre é estratégico e é bom colocar o whey para quem está em processo de emagrecimento. Mas tem pessoas que vão sentir a saciedade bater Tem e de tá tudo cada um. certo. Por isso que a gente precisa testar. E a gente só testa tendo autonomia. Essa é a parte do meu trabalho. Eu não gosto de trabalhar para fazer a pessoa ficar dependente de mim para sempre, não. Eu Uhum. ensino tudo o que eu sei, Uhum. sempre. Tanto é que eu não vendo consulta de jeito nenhum para ninguém. Porque em uma consulta eu não consigo te ensinar metade, nada. Eu faço todo o processo de protocolo com você. Por quê? Eu consigo te passar tudo para que você consiga ter autonomia. Agora, para quem é bodybuilder, sim, vai precisar ficar, mas não é meu público, entendeu? Sim. Olha que engraçado aqui. E aí eu quero uma explicação para isso que eu não consigo entender de fato. Doce de leite e leite condensado é a mesma coisa, não é? Açúcar. Açúcar. Só que se tiver uma lata de leite condensado lá em casa, ela do nada ela some. Ela some. Sim. Desaparece. Ela foi passear. Já o doce de leite, não. Doce de leite eu como uma colher ali, de boa. Qual a lógica disso? Mesma coisa praticamente. muda O um sabor pouco, é né? diferente. Cara, mas Talvez tenha assim... uma memória afetiva, né? É, Pensando nisso, talvez a gente pode falasse ser, uma pode. lata de... Porque realmente, você falou agora, eu não consumo nada de leite moça, né? É leite moça? leite moça. Eu também não. O doce de leite eu gosto. Tem sempre lá em casa e dura, porque eu como um pouquinho. O doce de leite duro. Agora, eu lembro quando era criança, nossa, leite moça era beber na lata. Adorava. na lata, Escondia, exatamente, pegava escondido. exatamente. Era caro também, né, Era galera? caro, era então, caro assim, também, era. a gente olhava pro leite moça e era uau. Era tipo uma Nutella hoje no armário. Exatamente. Leite condensado, a minha prima A gente fez. tá fazendo propaganda de marca. Leite Né? condensado. Leite moça, eu queria lembrar Eu o nome. falei leite moça, leite condensado. condensado. E Leite eu repeti o condensado. leite moça porque eu falei, né? Já que tá Tô na mais casa um dele, então patrocínio. eu vou falar o que ele fala. Patrocínio. Mas olha que moça. engraçado, a minha prima, quando fez redução de estômago, ela foi fazer um retiro, né?
Pra se habituar, né? É. Isso, aquilo, outro. E tal. E fez um outro depois de estar magrinha, coisa e tal. De tamanho. Cara, as pessoas levavam shampoo. Não era shampoo, não. Já vi Leite essa condensado dentro Que do isso, shampoo, cara. cara. Em Retiro já vi isso aí. Caraca, eu Sério, falei, cara? gente. Eu não acredito em bariátrica. É, Cara, É, também a minha não- mãe ela fez a bariátrica, hoje em dia ela já engordou mais do que na época. também não sou. Porque ela não mudou a minha prima cabeça. também. Todos. Eu não Porque conheço. o que faz você emagrecer ou engordar não é a comida em si. Essa foi uma das coisas que fez também o jogo virar para mim como nutricionista e me fez prosperar financeiramente. Por quê? Porque é um princípio que eu aplico para todas as áreas da minha vida e eu comecei a trazer uma abordagem completamente diferente do que as outras nutricionistas traziam também. As pessoas sempre focam em dieta, em alimentação, em exercício físico. Quero emagrecer, o que eu faço? Faz dieta e vai para academia. Uhum. O que te faz emagrecer não é o estômago, é o cérebro. É a sua mentalidade que te faz engordar ou não. Assim como o que te faz enriquecer é sua mentalidade, o que te faz emagrecer também é a sua mentalidade. Porque não é o que você come que é o problema. Uhum. Você sempre come porque você teve um problema. Sim. Você sempre trata a alimentação como consequência de alguma coisa que aconteceu. Então, se a gente não trabalhar na causa, não adianta trabalhar em cima da consequência. Não vai resolver o problema. Então, por isso que eu falo, não gosto de bariátrica, porque se a pessoa precisar fazer, realmente, Sim. ok. Mas primeiro, trate a causa. Ah, mas todo mundo faz terapia antes. Gente, não é assim que funciona. Se a pessoa fizer o processo da forma que deve fazer, ela não vai chegar ao ponto de precisar fazer a bariátrica. Ela vai conseguir perder peso. Aí as pessoas perdem peso. Isso é engraçado. Na minha penúltima turma de mentoria, eu recebi uma menina no direct do meu Instagram perguntando sobre a mentoria e tal, que ela queria fazer. Falei, cara, faça. Aí ela soltou pra mim, eu tava pensando em fazer a bariátrica. O médico falou que eu preciso ganhar mais 4 quilos para eu conseguir fazer a bariátrica. Eu falei, tem noção do que você precisa, de quem você precisa se tornar para ganhar mais 4 quilos? De quais são os hábitos que você precisa desenvolver? Quais são as práticas diárias? Como que você vai formar novas conexões neurais no seu cérebro para ganhar mais 4 quilos? Você só vai fortalecer o que te trouxe até aqui. Aí você vai lá, corta um pedaço do teu estômago, achando que isso vai resolver o problema, e não vai resolver o problema. Por quê? Você fortaleceu muito mais do que antes o que te fez engordar. Se não tratar a mentalidade, não vai. Não sei o que eu falei, linda, deixa eu te falar, você não quer mudar. Se você quisesse mudar, você não estaria cogitando essa possibilidade, porque eu já te apresentei aqui que existe um outro caminho, que tem uma outra forma, mas você acha que o outro é mais fácil. Só que não é. Ele é mais fácil até acontecer a cirurgia. Depois, meu amor, é muito mais difícil do que se você tivesse parado e mudado sua mentalidade, mudado seu comportamento frente à comida. Eu tenho um primo meu que ele fez bariátrica. Não precisava. Eu falei, cara, não precisa. Vou fazer. Show, fez. Aí ele foi na hamburgueria esses dias. Aí foi pedir um menor hambúrguer. Um hambúrguer que uma criança de 2 anos come. Cara, ele comeu a metade do hambúrguer. Eu falei pra ele, cara, isso é vida? Tu comeu a metade do hambúrguer. No outro dia ele falou pra mim que ficou sentindo dor. Porque comeu hambúrguer, né, deve ter sido pesado ali pro estômago dele. Não, das pessoas que eu vi que fizeram bariátrica, Ai, e meu irmão. o processo, né, depois, gente, de tomar sopinha num copinho, de café. Pô, isso, tá aquilo, Eu lembro da minha maluco, mãe meu. passando por isso. eu Nossa, falo assim, eu falo assim, gente, olha só. Se tu consegue aguentar isso, Pô, tu, dá pra porra, fazer dietinha? entende? Mas não consegue aguentar porque Cara, volta. E vou Não. jogar Aí sustenta e volta. outro problema na mesa. A pessoa que ela engorda a ponto de fazer uma bariátrica, talvez até porque ela precise, entre aspas, sim. Uhum. ela tem uma relação não saudável com a comida. Então é uma relação de vício. E ela vai substituir esse vício por outro vício. Vai. Ela não vai conseguir comer como antes, então ela vai beber, ou sei lá, ela vai usar droga, ou ela vai tomar remédio, alguma coisa ela vai usar para substituir. Ou vai pra pornografia. Sim, tem muito. Não tinha pensado nisso. Né? É praticamente interligada a parada, é bizarro. É muito, cara. É porque muito. precisa suprir, o seu cérebro ele Ele pede sofre dopamina. para você fortalecer ali, né, aquelas conexões neurais que tinham Uhum. antes. E você vai tentando suprir aquele desejo, porque você é movido pelos seus desejos. Você não aprendeu a dominar isso. Você não aprendeu a dominar a sua mente. Então, e aí agora, né, virou podcast de nutrição. Eu pensei, eu De comendo emagrecimento. coxinha ali no almoço, Rapaz. eu tô brigando Tá comigo sentindo mesmo, mal, que eu falei, né? cara, eu comi Pô, tu não precisava, tu comeu um. Tu tinha É. comido aquela. É um absurdo. um cara. waffle Mas tá de bom. um wafer, né?
wafer, É um de misto. queijo com peito de peru e queijo branco dentro. Aí eu falei, pô, ainda tô com fome. Aí eu olhei a coxinha assim e falei, perdi pra minha mente. Mas então, tá, beleza, perdi pra minha mente. Como é que a gente consegue vencer isso aí? Você consegue vencer isso? Primeiro passo, você precisa identificar quem é a pessoa que você quer se tornar. Se você identifica quem é que você quer se tornar, sem julgamento, sem começar a olhar para você assim, eu não consigo. Eu chamo isso de mapa da clareza. Se você não souber para onde é que você está indo, esquece, vai dar muito ruim. Imagina sair daqui para ir para Barra. Tem vários caminhos, tem várias possibilidades para chegar lá. E agora, mandou bem. Tem várias formas de chegar lá. Só que você sabe que você quer ir para lá. Então não precisa me preocupar com como primeiro. Vou me preocupar em onde eu quero ir. Primeira coisa que você faz é isso. Identificar onde você quer chegar, quem é que você quer se tornar. E aí você vai descobrir como que isso pode acontecer. Aí você vai precisar fazer um alinhamento de autoimagem. Você vai precisar se tornar a pessoa capaz de alcançar aquele resultado, que tem os hábitos da pessoa que alcança e tem aquele resultado, que tem a rotina da pessoa que tem aquele resultado. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é esse, é criar na sua mente, construir mentalmente quem você quer se tornar. Aí sim você vai conseguir ter um norte e uma motivação maior, porque senão você não consegue visualizar. Você não consegue ter força nem motivação para chegar lá. E beleza, motivação não é tudo, mas ela também é importante. Se você fica trabalhando, estamos aqui no podcast, óbvio. Se você fica aqui se dedicando para isso, você acha que não vai dar em nada? Não, vocês acham que vai dar em alguma coisa muito maior do que já é, muito melhor do que já é um negócio absurdo. Você consegue visualizar se eu te perguntar onde você quer estar com esse podcast daqui a 2 anos? Não, eu tenho certeza que não é um objetivo de estar menor do que é hoje, é de estar muito maior. Então, a mesma coisa é com o emagrecimento, é com o domínio da mente, é com a mudança de hábitos. Você precisa saber quem é que você quer se tornar. E isso aqui não é as pessoas caem na besteira de se comparar com as outras pessoas, né? Elas olham para o outro e se comparam, mas não, elas não precisam fazer isso e nem têm que fazer isso, porque isso ferra com a cabeça delas. O que elas precisam olhar é para elas e falar, cara, eu quero ser essa pessoa aqui. Gabriela quer ser quem? Eu tenho o meu próprio mapa da clareza. Eu sei onde eu quero chegar nos meus objetivos pessoais, nos meus objetivos profissionais. Inclusive, agora eu estou passando por uma nova mudança de autoimagem. Eu estou mudando algumas coisas no meu corpo, por quê? Coisas mudaram mentalmente dentro de mim. Eu quero ter outros resultados maiores ainda profissionais. E eu sei que eu, hoje, não dou conta de ter esses resultados. Então, eu estou começando a modificar as coisas que estão ao meu alcance, para fazer com que a cada dia mais eu me aproxime desse resultado. É a mesma coisa para tudo, seja para a área profissional, seja para emagrecimento, seja para mudança de mentalidade, qualquer coisa. Tudo igual, tudo igual. Você, assim, Gabi, você está dizendo essa questão. Você confirma, por exemplo, que o atleta de fisiculturismo, boa parte, tem uma facilidade, aderência à dieta, por já ter esse... não sei quem ele é, mas tem um objetivo ali... Com certeza. Nós somos máquinas de alcançar objetivos. Uhum. Se você não tem um objetivo muito claro, um porquê muito claro, se você não sabe o que você quer, não vai funcionar, não vai fluir. Você vai nadando... Eu nunca vi alguém que deu certo, que teve um resultado que foi aleatório. Isso aí é bem real. Eu tive uma situação minha, a última competição, e foi loucura que eu fiz, mas assim, eu tinha um porquê muito grande. Eu queria subir naquela competição, sabendo que faltava uma semana. E eu queria em tal categoria, porque eu tinha certeza que naquela categoria me sobressair melhor. Só que faltava uma semana só. E pra ir nela eu tinha que perder 10 quilos. Eu perdi 10 quilos em uma semana. Eu abracei o capeta, meu irmão, mas eu perdi 10 quilos. Com o braço fora. Eu perdi 10 quilos. Tipo, eu perdi a audição, cara. Fiquei sem ouvir. 2 dias sem ouvir. Eu não ouvia mais, porque chegou num momento ali que... Mas eu perdi 10 quilos. Me sobressaí na competição. Ganhou? Fiquei em segundo. Só que a parada não é o troféu. Não É. não É se realização trata disso. pessoal, É chegar ali. É ser Foda. capaz de competir. As pessoas, o resultado ele é Foda. consequência. Ele pode ou não acontecer, depende de outros fatores. Quando você está em uma competição, depende do que o outro concorrente fez, dos desafios que ele passou, dos que ele passou, mas o resultado que ele teve de poder subir ali, já valeu. Já valeu. É o que eu falo, que quando a gente está passando por esse processo de mudança de autoimagem, de definição do mapa da clareza, de saber exatamente onde que você quer chegar, qual resultado você quer ter, você
pouco se importa com o resultado em si, se você conseguiu ou não conseguiu lá na frente. Por quê? Porque você se tornou a pessoa capaz de conseguir aquilo ali. Você evoluiu tanto, você melhorou tanto, você teve tantos benefícios, que muitas vezes nem é aquele resultado final lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, que é o que você vai querer. Você muda de percurso, muda de rota ao longo do tempo, mas você se satisfaz. Porque você viu que você é capaz, você viu que você pode mais, você se tornou uma nova pessoa. E é aí que está o gosto. Gabi, olha só. Você falou do mapa da clareza. Realmente, a pessoa precisa ter uma visão de quem ela vai se tornar. E é uma luta entre quem eu sou e quem eu devo ser. Fica nessa luta. Mas dentro desse contexto, entra também a base disso tudo. Ou seja, a fé da pessoa, os conceitos, a convicção da pessoa. E aí eu quero saber como que você faz para que você linke essas duas coisas, a fé e a esperança. Porque tu está dando esperança para a pessoa, ela está criando isso. Mas ela vai precisar de firmes conceitos para poder caminhar em direção a esse corpo que ela almeja. Entende? O que é que você faz aqui de ferramentário? Como que é o teu trabalho nessa parte? Espertinho você. Então, eu sou uma pessoa que falou fé, a gente lembra logo de espiritualidade, a gente lembra logo de Deus, né? Eu sou uma pessoa extremamente conectada, que busca o tempo inteiro essa conexão. E muitas pessoas falam sobre atração, sobre mentalidade, sobre fé, sobre esperança, e elas acham que está desconectado, mas não está desconectado. As coisas estão 100% conectadas, tá? Então, tudo o que eu faço está dentro do que eu acredito. E as pessoas que não acreditam no que eu acredito, dificilmente elas vão se conectar comigo. Porque eu deixo isso muito claro e muito transparente em todos os lugares que eu estou, em todas as mesas que eu sento, dentro das minhas redes sociais. Então, não tem como uma pessoa que é cética, uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, se conectar comigo. Primeiro que ela não vai conseguir nem ter abertura para conversar comigo. Eu não tenho paciência para conversar com quem não quer mudar agora. Chegou uma pessoa que ela não se acha capaz, mas ela conseguiu ter consciência ali no processo de lançamento, né? Vamos lá. Eu tô levando o nível de consciência dela. Ela conseguiu ver que existe a luz no fim do túnel. Se ela não viu, ela nem entra. Agora, se ela viu, ela entra e ela coloca a prova. E aí, grandes coisas começam a acontecer. Porque eu acredito muito que Deus, ele ensinou tudo pra gente, né? A Bíblia é muito rica de ensinamentos. A filosofia é muito rica em ensinamentos também. E, no fim, eu acho que todo mundo fala a mesma coisa. Só que de formas diferentes. As religiões, a base filosófica do cristianismo, não importa qual seja a religião, ela sempre vai seguir para a mesma direção. Sempre, 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 sempre. Muda uma coisa ou outra, mas o fim é o mesmo. Então, eu acredito muito no poder da mentalidade, no poder do pensamento. Tem na Bíblia escrito: e tudo que pedirdes com fé, crendo, recebereis. Tudo que desejares de todo o coração é seu, né? Então, é o mapa que tem ali no cristianismo pra gente. Aí vem a filosofia, aí vem o autor de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, assim, todo mundo está mostrando a mesma coisa. E se você quer saber, pelo menos para mim, se você quer saber se uma coisa é verdade ou não, comece a olhar as diversas fontes. Se de diversas fontes que não tem conexão, todo mundo está falando a mesma coisa e levando para o mesmo lugar, aquilo ali é verdadeiro. Boa, entendi. Eu acho que quando a gente está falando dessa ideia de eu tenho um objetivo, só que eu preciso me tornar alguém capaz de alcançar aquele objetivo, né? Isso é muito que a gente vê sempre as pessoas falando da jornada. A jornada até aquele objetivo. Isso casa perfeitamente com a jornada do empreendedor. Sim. Porque a gente vê isso se repetir. Essa mentalidade de, cara, eu quero esse objetivo, tá? E é a mesma coisa que vai te fazer acordar cedo para treinar, que vai te fazer comer corretamente, que vai te fazer estudar até de madrugada, trabalhar igual um condenado, porque você fala, cara, eu quero esse objetivo. E você se vê incompetente em alcançar aquele objetivo. Só que qual é a fórmula, né? Cara, eu preciso me tornar alguém capaz de realizar isso aqui. E aí você vai subir nesse degrau. Eu acho que é por isso que a gente muda muito a nossa visão ao longo da vida, porque quando a gente se torna competente a ponto de fazer aquela coisa, a gente já começa a ver novas possibilidades. Inclusive tem um livro chamado
a regra de 10 vezes, que é exatamente sobre isso, né? Que, por exemplo, diretamente falando sobre dinheiro, que é o que fica mais fácil de observar. O cara que ganha R$1.000, ele acha que o cara que ganha R$10.000 é rico. Uhum. E aí o cara começa a ganhar R$10.000, ele vê que não é nada e ele começa a ver outras possibilidades. E aí, por exemplo, ele começa a olhar para a possibilidade dos R$100.000. E dos 100 mil, ele vai pensar no milhão. São patamares. E o que a regra basicamente é? Você consegue enxergar até 10 vezes mais do que você tá, do patamar que você está agora. Então, Isso não significa que não tem 10 vezes mais para cima, é sempre 10 É. a mais. Mas o nome disso é frequência. Você se estabelece numa certa frequência e você pode voltar ou para baixo ou você pode voltar para cima. Mas dificilmente você vai sair do nada de uma renda de R$10.000 e para uma de 1 milhão. Do nada, não. Existe um processo. Quem faz R$10.000 não faz as mesmas coisas de quem faz 1 milhão. São coisas completamente diferentes. E aí o você se tornar é exatamente isso. É você trabalhar em cima de ferramentas e buscar ferramentas que vão te levar para aquele lugar. E aí entra o quem você vai se tornar para alcançar aquele resultado. Quantos cursos eu não faço? Quantos cursos você não faz? Quantas pessoas a gente precisa se conectar para conseguir evoluir na profissão, para conseguir crescer financeiramente? E aí você vai acessando pessoas que estão maiores do que você e você chega lá e fala, caraca, eu não sabia que dava para fazer isso aqui. Só que por você ter ido, se tornado uma nova pessoa, se conectado com outras ferramentas, se desenvolvido, aí você consegue ver que tem além. E assim, crescimento nunca para, né? Eu acho que nossa missão, todo mundo fica nessa pira de missão. Eu acho que a missão da vida de todo ser humano é evoluir. Você tem que evoluir independente do que você faz. Ah, eu sou dona de casa. Ótimo, nobre, maravilhoso. Você tem que evoluir como dona de casa. Você tem que ser uma esposa cada dia melhor, uma dona de casa melhor, uma mãe cada vez melhor, uma nutricionista cada vez melhor. Então, o jogo é o jogo da evolução. Se você não buscar evoluir, parou, perdeu a graça. Não, e legal que, assim, é nítido que ela foi aplicando isso desde o começo, né? Porque quando ela iniciou ali a questão da nutrição, você já tinha uma visão e aí você buscou, você quis fazer a faculdade adiantada, você se procurou um médico para poder já começar a trabalhar, não esperar a faculdade, porque uma grande parte espera a faculdade para depois começar a trabalhar, né? Então, assim, foi aplicando isso e hoje você aplica, no caso, dos teus alunos. acho que ela conseguiu absorver toda essa pressão, porque ela estava muito claro para ela o objetivo. Onde eu queria muito chegar. claro. Eu fazia, vou até falar aqui para vocês, eu fazia mais de R$20.000 por mês, eu não era nem formada ainda. Coisas Imagina que a nutricionista vendo isso nutricionista, agora, o que ela está pensando. da vida Não dela. é? entendeu? Eu já fazia isso. Eu já tinha os resultados que eu queria ter. Só que estava longe de ser o que eu queria e o que eu quero alcançar até hoje, porque eu sempre estou no jogo da evolução. Eu não poupo esforços. A gente estava até conversando ali antes. Eu sempre estou estudando, eu sempre estou investindo o meu tempo e o meu dinheiro em coisas que vão me fazer evoluir. Eu sempre estou buscando me conectar com pessoas que vão me levar para o próximo nível de frequência. E é isso que faz diferença. Não adianta eu tô aqui querer me conectar com um cara que faz, sei lá, 1 bilhão. Eu tô tão longe de fazer 1 bilhão, mas eu posso me conectar com quem está no próximo degrau e facilitar meu processo, aprender com a pessoa o que ela fez e ganhar as ferramentas. Eu chamo isso de ganhar clareza. Você precisa ganhar clareza e você ganha clareza olhando, dando um zoom out. Qual foi a primeira vez, assim, vamos voltar aqui um pouco. Qual foi a primeira vez que você viu assim, olha, vou fazer a primeira escala desse trem aqui. Vou subir esse primeiro degrau aqui. Quando foi que você viu que o potencial óbvio que você desde cedo você já viu que tinha, mas assim, efetivamente, olha, aqui eu vou disso para isso. E aí você foi em direção a isso. Tá. Em 2016, as pessoas já estavam começando ali no digital e já tinha aquela coisa de, dá para fazer muito dinheiro aqui e tal. Ainda não era todo mundo que fazia, mas já tinha essa conversa. Eu comecei a olhar aquilo ali. E para mim, resultado de trabalho é dinheiro. Ninguém tem que ficar se matando de trabalhar para não fazer dinheiro. Para mim é sem lógica isso. Eu acho que o resultado é dinheiro. Para não ganhar dinheiro, você faz filantropia. Você faz caridade. Então, eu queria ganhar muito dinheiro. Falei, cara, tem gente fazendo aqui, por que não eu? Por que eu não posso fazer também? E aí, por isso que eu tive a visão de vou fazer nutrição para trabalhar no digital. Aí, beleza. Para eu ser uma boa nutricionista,
O que eu preciso fazer? Eu preciso entender de pessoas, eu preciso saber atender, eu preciso saber prescrever, eu preciso entender sobre comportamento humano. Paralelo a isso, paralelo à faculdade, vou estudar sobre essas coisas e vou buscar a prática, porque aqui agora eu não consigo. É o que está no meu alcance, é o que eu posso fazer. Para trabalhar com nutrição, eu preciso de um diploma. Eu não posso trabalhar com a nutrição sem um diploma, então vou fazer minha faculdade. Beleza? Pandemia, todo mundo está dentro de casa. As pessoas estão ficando ansiosas, as pessoas estão querendo comer mais, estão engordando cada vez mais. Por que não ajudar essas pessoas a se alimentar melhor e ter um padrão de comportamento melhor? Eu já quero trabalhar com digital, então é um ensaio, eu ainda não sou formada. Ainda dá para eu fazer isso, já dá para eu fazer isso aqui. Fui para fazer isso aqui. Peguei o insight, aprendi como é que fazia. Saí disso aqui, já tinha resultado com a nutrição, fui treinar nutricionistas e fui ser diretora de marketing de uma empresa da área da saúde, de clínica de emagrecimento. Então, tudo o que eu fui fazendo, eu fui ganhando clareza. Eu fui dando um passo e ganhando clareza, mas o final eu sabia. Mas o caminho, como que eu ia alcançar aquilo ali, eu fui fazendo aos poucos. E aí, quando eu fui... Essa parte é legal da minha história. Quando eu fui diretora de marketing dessa empresa, a gente teve um resultado muito bom. Faturamos milhões de reais juntos. Só que não era o que eu queria. Porque o que eu queria desde lá de trás era o quê? Eu quero trabalhar com nutrição, levar essa mensagem para as pessoas através do digital. Eu não quero vender consulta para as pessoas. Então, eu vou parar com isso aqui. Eu já fiz o meu dinheiro. Vou parar um pouco com isso aqui. E vou voltar para fazer o que eu quero fazer. Vou começar de novo a fazer o que eu quero fazer. Porque foi uma pausa que eu tive entre os desafios e esse período. Foi 1 ano de diferença. E aí eu voltei. No mesmo mês que eu parei de trabalhar como diretora de marketing dessa empresa, eu já fiz a mesma coisa que eu fazia lá. Que não era pouco dinheiro também. Mas por quê? Porque eu sempre estava voltada para o meio do que eu tinha que iria me levar para o resultado que eu queria. Então, eu queria trabalhar com digital. Fazia todo sentido eu ser diretora de marketing de uma empresa da área da saúde. Eu quero ser uma ótima nutricionista que entende sobre comportamento humano. Faz todo sentido eu atender pessoas que querem emagrecer, que estão nesse processo. Eu quero liderar, talvez, quem sabe, um dia, uma comunidade de nutricionistas que ganham muito dinheiro. Faz todo sentido eu treinar nutricionistas. Então, eu fui tendo pequenas amostras e testes de coisas que eu já queria fazer. Eu fui dando sim. E aí que é o fazer sua sorte acontecer, né? Eu fui fazendo as coisas acontecerem e aí quando eu via a oportunidade, eu pegava a oportunidade. E nessa época, na época antes do desafio que eu atendia, que eu fazia esse estágio supervisionado, tinha vezes que eu tirava R$3 por dieta. R$3. Comprar nem um salgado para furar a dieta. E eu falava, meu pai falava assim, minha filha, não precisa disso, eu sei que as coisas não são fáceis aqui, mas você não está passando fome, não precisa disso, gasta seu tempo para estudar. Eu falava para ele, eu faria nem que fosse de graça, porque eu estou ganhando para aprender, eu estou aprendendo, e isso me fez me tornar quem eu sou hoje, isso que me fez ter a bagagem que eu tenho hoje. Então, ter esse mapa da clareza para mim muito bem definido, saber onde é que eu quero chegar. Tá, eu quero ganhar muito dinheiro, quero ser referência no que eu faço. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Através do digital. Aí os comos foram surgindo, foram as oportunidades que eu fui agarrando, foram os cursos que eu fui comprando, foram os acessos que eu fui tendo, foram as conexões com as pessoas que eu fui tendo, entendeu? Eu me coloquei em movimento. E se você se coloca em movimento, o resultado vem. Cara, não sei se o podcast que a gente teve antes, se tu reparar, todas as pessoas que estão alcançando um resultado, assim, muito grande e coisas que elas precisaram passar até trabalhar de graça, como o próprio Thiago aqui, né? Tiver que trabalhar, entendeu? São vários pontos em comum, né? Trabalhar não visando dinheiro só, mas visando o que está aprendendo ali, o que está gerando. A ideia de se esforçar muito além da média, a ideia de estar estudando, aprendendo muito além do normal, porque a gente sabe que é interdisciplinaridade, né? A gente não consegue se desenvolver como ser humano, como em qualquer área, muito, se você fica só naquela sua área específica. Você vai ter que aprender outras coisas. Então, por exemplo, a Gabi precisou aprender sobre comportamento humano. Foi estudar psicologia, provavelmente alguma coisa. Para você ter liderar pessoas, como você foi líder de marketing. Você teve que aprender gestão. Então, são uma série de ferramentas. Marketing. Pois é, teve que aprender marketing. Uma série de aprendizados que você vai agregando a sua personalidade para você se tornar aquela pessoa capaz de fazer algo realmente grande.
Então, acho que talvez o maior diferencial, e talvez você tenha algo para falar diretamente para nutricionista sobre isso, que o que vai diferenciar da nutricionista que está ali a vida inteira trabalhando numa clínica de outra pessoa, ou a vida inteira fazendo consulta de 150, 200 reais, enfim, para aquela que ela consegue, de fato, se tornar uma profissional de destaque no mercado, porque a gente sabe que ela não vai se tornar uma profissional de destaque só porque ela é muito boa de entender dieta. Não vai. Ninguém cresce assim, né? Tipo, Já me perguntaram, você se considera a melhor nutricionista? Não. Não me considero a melhor nutricionista. Mas eu me considero uma das melhores nutricionistas no quesito de saber onde quer chegar e utilizar as ferramentas que tem disponíveis para chegar até lá. Então, assim, não é o jogo de quem é melhor. É o jogo de quem paga o preço. É o jogo de quem vai além. É o jogo de quem entende quais são as ferramentas que precisam ter para conseguir chegar lá. Tudo o que eu falei aqui antes. Uhum. Então, assim, não é o jogo de número. Não é o jogo de números de seguidores, de jeito nenhum. Meu Instagram não é grande hoje. Será? Porque agora eu vou começar a jogar o jogo do crescimento. Mas até então eu não joguei o jogo do crescimento. Eu joguei o jogo de fazer o dinheiro. E as pessoas confundem muito isso, principalmente hoje com o digital. Acho que para ganhar dinheiro você precisa ter 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores. E não é assim que as coisas funcionam. Então, muitas nutricionistas desanimam porque elas falam, não tenho tantos seguidores, não dá para eu fazer assim. Não dá, não deu. Já falou não dá, já não deu, né? Ela já se visualizou ali. Nutrição não dá dinheiro. Nutrição não dá dinheiro. Não dá? Dá sim. Qualquer coisa dá dinheiro. Qualquer coisa dá dinheiro. Óbvio que umas coisas são muito mais fáceis de dar dinheiro e outras não. A nutrição convencional, como era há 10 anos atrás, sim, realmente não dá dinheiro. Mas hoje é uma das melhores épocas para ganhar dinheiro com saúde. Porque hoje nós não temos uma barreira de entrada difícil. Antes você tinha que panfletar, antes você tinha que fazer uma palestra em tal lugar. Hoje você pega o teu celular, grava um vídeo e você consegue se conectar com um monte de gente. Você consegue servir as pessoas. E muitas vezes esse também é um dos problemas, porque assim, é o que eu falei, resultado de trabalho tem que ser dinheiro, mas é o resultado final. Não é o caminho. Nem sempre você vai trabalhar e ganhar dinheiro de cara. O Instagram, o digital, o YouTube, para quem vai para o YouTube, não é algo que vai te dar dinheiro agora, que vai te dar dinheiro na hora. Você vai trabalhar, mas é um trabalho. E você vai trabalhar, você vai pagar o preço, você vai servir as pessoas, você vai ensinar as pessoas, elas vão se conectar com você e aí sim você vai fazer dinheiro depois através disso. Se você for estratégica e souber o caminho. Se não, não adianta também. De nada. E fala um pouquinho aqui agora, vamos pegar aqui o gancho do crescimento, uma vez que você está falando sobre isso. Você falou dos vários grupos de 21 dias, como que funcionava isso, o que te gerava e o que você pegou isso daí e investiu no que depois? Quando eu comecei o projeto, a primeira turma, é sempre assim que as coisas acontecem. Você sempre faz um projeto. Óbvio que eu não estou ensinando isso aqui para vocês, mas tem muita gente que acaba assistindo e não entende que é assim que as coisas funcionam, né? Mesmo, exatamente. Então, de boa. pro povo aí. Então, assim, quando você começa um projeto, você não necessariamente sabe se ele vai estar perfeito ou não. E você vai moldando as coisas. Na minha primeira turma de desafio, eu fazia lives 2 vezes por semana com as meninas. E aí, antes de começar, eu fiz lá um planejamento dos temas das lives, do que eu ia falar e tudo certinho. Tinha um grupo no WhatsApp, eu enviava para as meninas o cardápio da semana, a orientação nutricional da semana, lista de compras e tal, mandava mensagem todo dia. Tinha desafios que elas precisavam fazer ao longo dos dias também, e tinha essas lives. Tanto para que eu entregasse conteúdo para elas, quanto para que elas pudessem tirar as dúvidas, além de estar ali no grupo. Quando eu fiz a primeira live, e eu pensei assim, cara, da próxima semana vai ser tal tema. Só com o que elas me falavam, eu já vi que não dava para ser aquele tema. Aí eu falava, não, tudo bem, vou adaptar para a demanda delas, para a necessidade delas, e vou entregar o que elas precisam. Esse também é um dos segredos para quem quer se destacar. Entregar para as pessoas o que elas precisam, não o que você acha que elas precisam. A gente precisa identificar isso. E aí eu chegava na segunda live e pensava assim, não, a terceira live vai ser sobre isso aqui. Não era. E aí eu comecei a ver que não adiantava o planejamento prévio de temas. Sempre, cada turma tinha uma necessidade específica. Só que sempre girava pelos mesmos temas. Girava em torno das mesmas coisas. Só que o time de uma não era o time da outra.
E aí eu comecei a perceber ali que eu precisava entender quais eram as demandas das pessoas. Então, aquilo ali já me deu um banco de dados, digamos assim, absurdo. Um número de informações absurdas, porque eu tinha contato diário com as meninas. Elas entravam no grupo, eu fazia chamada de vídeo com cada uma. Tinha turmas de ter 100 pessoas. E eu fazia chamada de vídeo individual com cada uma, entender qual era a demanda de cada uma. Eu me interessei por elas. Então, eu fui tendo dados, entendendo quais eram as dificuldades maiores das pessoas. E no final dessas 14 turmas de desafio, eu tinha como se fosse uma planilha de quais eram as principais dores, quais eram as principais dificuldades. E elas são praticamente universais. Todo mundo que passa pela dificuldade do processo de emagrecimento é assim. Quem tem sobrepeso é assim. Quem tem dificuldade de se alimentar bem são sempre as mesmas coisas. Então, essas ferramentas ali, esse período com elas, me fez ter embasamento para seguir e criar coisas muito maiores. E aí eu criei minha mentoria. Aí eu consegui criar conteúdos para as redes sociais. Legal. A partir daí, entendeu? Pô. A mentoria, como funciona? A mentoria é uma mentoria em grupo. Hoje eu tenho turmas de mentoria e aí o que eu faço? Eu não vendo mais consulta. Eu faço consultoria. A consultoria ela é individualizada e tem a mentoria que é em grupo. As mentorias, você não vai ter uma dieta. A dieta, diferente do que as pessoas pensam, a alimentação, é a última coisa que precisa ser modificado. Não é a primeira. Porque você não vai dar conta de seguir aquele cardápio que eu te passar. Com certeza do mundo. Então, a gente precisa trabalhar com as outras frentes primeiro. Então, dentro da mentoria, o último passo é a alimentação, mas a gente vai fazendo ali orientações nutricionais e tal, explicando para elas, e elas vão começando a ter resultados absurdos sem que seguir nenhuma dieta. E aí tem 6 encontros. A cada 15 dias tem um grupo do WhatsApp, onde tem o grupo da mentoria, que só é formada quando tem turma aberta, porque como eu formo o grupo, tem que ter turma aberta, não dá para entrar a qualquer hora. E aí nós fazemos 6 encontros, um a cada 15 dias. E dentro desses encontros eu passo por toda a construção do mapa da clareza junto com elas, do alinhamento de autoimagem, quebrar as crenças, trabalho em cima das causas visíveis e invisíveis, porque a gente sempre foca muito no que a gente vê, que é no corpo, na alimentação, no treino, no sono, mas tem muitas coisas que nós não vemos, que são as causas invisíveis, que a gente precisa trabalhar ali para conseguir ter o resultado que a gente quer. E aí entra o macro, né, que é muito mais do que isso, é a mentalidade. Então, eu trabalho essas frentes dentro da mentoria, e aí elas têm um grupo junto comigo e elas tiram dúvidas, assim, é um trabalho incrível que, de fato, muda a vida das pessoas. Elas conseguem sair dali sem uma prescrição dietética, com quantas gramas de carne elas precisam comer, de frango, sem nada disso, e elas conseguem ter resultados absurdos. Na minha última turma, eu tive uma mentorada que perdeu 10 quilos, sem fazer nenhuma dieta. Só fazendo todo esse processo de mudança. Como é diferente do padrão, né? A gente consegue ver, por exemplo, eu achei curioso que você falou, não faça mais consulta. Isso é um título, nutricionista que não faz consulta. Porque ela está fazendo uma coisa realmente muito além, né? Sim. Ela está trabalhando, você não está trabalhando com remediações, né? Você não está trabalhando ali na consequência, está trabalhando lá na causa. Dentro do jogo dela, não cabe mais a consulta. Não. Não tem sentido. Não faz sentido. Porque você vai chegar para mim, eu vou sentar 1h30 com você, você vai me falar qual é a sua realidade hoje, aí eu vou prescrever uma dieta para você. Porque você não vai sair dali sem uma dieta. Você pagou uma consulta, você quer uma dieta. Precisa da dieta na cabeça do paciente. E não é assim. Não é assim. E assim, eu vejo poucas... Agora eu entendi. Eu não sei se eu já vi outra pessoa agora trabalhando dessa forma. Não nutricionista, eu já vi psicólogo e terapeuta falar de alimentação e levar por esse lado. Trabalhar os transtornos alimentares, né? Agora eu nunca vi isso... Ao contrário. Eu nunca não vi, pode ter, né? Mas nunca vi nutricionista falando assim, dessa forma, trazendo isso. Mas isso me faz pensar que é algo importante, porque é algo que pode realmente mudar a realidade das pessoas. Muito mais do que o cara ficar em dieta, porque todo mundo sabe que quem tenta emagrecer já passou por vários profissionais diferentes, já fez várias dietas diferentes, já fez vários treinamentos diferentes, já tentou de tudo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Foram olhar para a cabeça. Exatamente. Pois é, e eu acho que disseminar isso, talvez formar outras nutricionistas que sejam capazes de fazer a mesma coisa, eu acho que isso é um caminho que muda o jogo das pessoas. Ela falou que essa menina, essa mentorada, perdeu 10 quilos. Fazer dieta ali só com tudo
as ferramentas que você aplicou. Imagine se essa pessoa, cara, agora eu vou começar a controlar um pouco mais minha caloria. Vou fazer dieta aqui. Porque a mentalidade dela já É o tá... próximo passo. Acabou, meu irmão. Esquece, pô. Só que aí é o próximo passo e aí ela entra no processo da consultoria. Porque aí ela vai Entendi. pro processo individualizado. E aí a gente vai ajustando individualmente cada situação específica para atingir um objetivo específico. Para lapidar. Então, Não adianta querer lapidar o que não tá nem feito o recorte bruto, A entendeu? escada tá bem desenhada. na men- Ela tá bem Cara, desenhada. bem desenhado. Não, Quer isso, dizer- isso é curioso, porque tem um amigo meu que ele tá muito gordo. E aí ele falou assim, vou no endocrinologista, que eu vou fazer reposição hormonal, vou começar a academia, Típico. e dieta, assim que ela falei, meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Vai pra academia. Só vai pra academia. Fica 1 ano, 2, nem pensa em dieta agora. Bota teu corpo primeiro pra pensar nisso aqui, porque naturalmente você vai lá dentro, você vai conversar com um cara que vai te falar, cara, come uma batata doce antes do treino, sei lá. Eu acho que é por degrau, sabe? Primeiro vamos Exatamente botar isso. a atividade física aí, depois pensa em aprender a comer direito, Cara, depois pensa em montar dieta. exatamente isso aí vai mesmo. devagar. Eu lembro que eu fui nessa nutricionista, foi o suficiente pra eu nunca mais ir numa, né? E aí depois... Oh, Não, mas deixa, eu vou Ó, concluir, mas vou concluir. Coisa feia. Não, mas vou concluir. Mas aí depois eu falei, cara, eu vou continuar vindo treinar, vou comer a forma que eu tenho que comer aqui, mas eu continuei indo pra academia, Aí quando eu falei assim, cara, não é, a nutrição não é aquilo que a mulher me passou, entendeu? Só que isso já tinha 4 anos depois que eu fui identificar isso. E aí que eu procurei uma pessoa que realmente me levou onde eu queria, entendeu? Farmácia, uma bomba. Não, isso aí eu não faço. Nesse exemplo é o que eu falei, né? Tipo, o Rafael, ele seguiu todo o processo. Ele foi lá, começou a treinar, começou a fazer dieta. Ele nunca precisou tomar bomba nesse período. Não Nunca precisou precisou. não. Nunca. Subiu no De palco, endocrinologista. Nunca precisou. puro. Nunca. Colocar aquele cara do Fake Nery pra fazer a avaliação dele. Eu fui engraçado que eu tava conversando com a Juliana esses dias e ela falou assim, cara, por que você não paga alguém pra montar a sua dieta, pra você fazer certinho? Aí eu falei assim, cara, sinceramente eu não preciso. Assim, eu malho desde moleque, então eu sempre soube montar dieta, eu tenho aplicativo assim, eu sei calcular os macros, sei o que eu tenho que comer. E quando eu Você quero não emagrecer, eu vou lá e precisa de emagreço. nutricionista para isso. Quando eu quero Aham. emagrecer, eu emagreço. Ela falou, porque mas se você pagar pra alguém, você vai ficar mais motivado. Eu falei, minha filha, não tem isso pra mim. Se eu montar e falar assim, agora eu vou emagrecer, eu boto o objetivo na cabeça, eu vou, só que toda vez eu faço a mesma coisa. Boto o objetivo, chego lá, aí eu cago. Esse é um Aí eu dos fico, cara, motivos das nutricionistas não ganharem dinheiro. Elas acham que a obrigação delas é prescrever um cardápio. E não é, gente. Qualquer um faz isso. O ChatGPT faz isso. O chat GPT faz isso. Faz, Se pô. tu der teu peso certinho, Faz, ali, pô. Acabou, vai. Ah, é Faz. porque tem que calcular TMB. Caiu por terra esse argumento. Porque agora o ChatGPT faz isso. No site da Exatamente. Growth, pô. No site da Growth você consegue lá jogar o que você quer comer e já te dá a caloria, pô. patrocinador De novo, oficial, um A dia. gente tá tentando. sabe? A gente tá tentando. Não, mas é muito curioso isso, porque ela tava falando, não, porque... E aí eu ensinei ela, aí eu fiquei puta, né? Porque eu sentei com ela, falei, vem cá. Aí eu tirei todas as medidas dela, fiz o trabalho antigo. É. Fiz lá o cálculozinho pra saber todos o TMB, né? Taxa metabólica basal, de quantidade de atividade física que ela faz por dia, a caloria que ela precisaria consumir, tem um aplicativo já que dá quase tudo pronto. Falei, aqui, você só come isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas você não precisa ficar engessado nisso não. Toma esse aplicativo, bota o que você tá comendo ali, que você vai entender como você tem que bater essa meta aqui por dia. Aí ela, tá bom, seguiu. Não. Aí fechou com a nutricionista. Eu falei, minha filha, você não precisa disso. Não, mas que se tiver uma pessoa ali, ela monta, eu vou seguir. Se ela seguir uma semana... Não, pior que ela segue, ela é disciplinada, ela é É. colérica. E ela já teve shapezão e tal. E não sei o que ela acha que tá ruim, mas também. Mulher, as coisas mulher. E aí agora ela tá focada de novo. Mas e aí era a diferença que eu vejo que na minha cabeça eu conheço outras pessoas assim. Falo, cara, eu não preciso dessa motivação de eu estar pagando pro cara e ter um negócio, um plano certinho. Porque eu consigo ter disciplina comigo mesmo e falar, eu vou seguir isso aqui que eu montei. Só que é isso, ó. Você acabou de dizer. Ela já tem um corpo legal. Ela já faz isso há muito tempo. Ela já sabe se alimentar bem e ela tem um objetivo específico Ela quer para agora quer alcançar. Lapidar. Entendeu? Ela só quer o processo de lapidação. Aí entra. Essa mentorada que perdeu 10 quilos, ela perdeu 10 quilos na fase de alinhamento de autoimagem. Quando ela começava a comer, ela falava, cara, eu não quero ser essa pessoa que come descontroladamente. Aí ela já começou a controlar isso aí. Eu tenho que lembrar disso sempre que eu for comer. Então, a questão de ela controlar mais a A quantidade. quantidade. Acabou, pô. Aí ela começou, ficava muito ansiosa. Aí nós começamos a aplicar ferramentas para que ela ficasse menos ansiosa. Isso fez com que ela comesse menos besteira. Entende que é sempre a consequência e não a causa? Ela tinha problema com o chefe, com a chefe dela no trabalho. Sempre que ela tinha problema com a chefe,
ela chegava em casa e descontava na comida. Uhum. O que é que nós fizemos? Nós trocamos a rota de fuga. Ela chegava em casa, ela adorava pintar canecas. Ela ia pintar as canecas dela e não ia direto para a cozinha. Depois que ela pintava uma caneca, ela iria para a cozinha. Então, a gente começou a mexer nos hábitos, nos comportamentos, porque a nutrição, o emagrecimento, ele é muito mais comportamental do que Claro que é. matemático. Muito mais. E é engraçado que muitas vezes a gente come até se ficar empanzinado, né? E Come come até sem ficar cheio. querer. É. Cara, eu tava falando que consigo ver, culturalmente, você passou no concurso, tu vai comer com teus amigos. Um aniversário, você vai comer, vai beber. Tudo tá... E tá tudo bem. É, beleza. Desde que você entenda que aquilo ali não é sua rotina. Rotina, Que exatamente. aquilo ali não faz parte do seu dia a dia. Mas sim que faz parte de momentos específicos onde você vai comemorar. E, se você for comemorar, você não precisa chutar o balde e comer como se não houvesse amanhã, porque o amanhã vai existir. Vão existir outras Uhum. comemorações. Você vai poder comer aquilo ali de novo. Mas as pessoas, elas ficam se despedindo das coisas. Ah, é a última vez. Ah, isso aqui é só hoje. Não é só hoje. Não vai ser só Vai hoje. morrer hoje? Não sabe. Verdade. Provavelmente não. Provavelmente A amanhã chance de vai não morrer é existir. maior. É, mas aqui. O sol vai nascer de novo. Outras vitórias virão. Eu penso nisso sempre. Eu falei isso porque uma vez eu vi alguém falando isso, cara, não é normal você comer até ficar muito cheio. Você come até ficar saciado, ok. E aí, eu não tô fazendo isso atualmente, mas eu passei um período da minha vida tentando controlar isso. Aí toda vez eu comia, assim, facilmente eu como metade de uma pizza. Facilmente. Pena, como Inclusive, inteiro. recentemente eu tenho feito isso. Mas aí eu tentava comer só 2 fatiazinhas assim e falar, cara, tô de boa. E aí eu percebi que eu tava até que. Porque tu come ali, aí tu dá vontade de comer mais um, mas passa 5 minutinhos, fala, cara, tô de boa. Isso é horrível. Eu já passei por esse processo aí de comer. Nas primeiras competições ali minha ali. E, cara, eu ia, tipo, 2 meses antes da competição, eu ia pro mercado, toda vez que eu ia no mercado eu comprava, tipo, 3 barras de chocolate, pra depois da competição, entendeu? E depois da competição, dava merda, porque eu comia e ficava o dia inteiro comendo. A maioria das pessoas que passam por esse processo de competição saem e desenvolvem transtornos compulsivos. Uhum. Sim, pô. Justamente porque é muita porque restrição, né? Eu desenvolvi, a pô. restrição É, pô. gera compulsão. Eu desenvolvi, mas aí eu mesmo consegui sair assim. Hoje eu como tranquilo. Mas, pô, eu caí esses dias mesmo. Não foi ao ponto de. Não foi ao ponto de, porra, passar mal. Mas eu falei, pô, pra que eu tô comendo isso aqui exageradamente? Eu me empolguei vendo um filme ali e tal, já tinha comido. Falei, porra, não precisava disso. Aí parei, mas. Cara, assim, vai muito de cada um. Por exemplo, como eu funciono. Eu me sinto bem, eu vivo bem, estando muito bem alimentado e estando em jejum, eu fico bem também. Eu só não consigo ficar bem Restringindo a alimentação. restringindo pouco e comi pouco. A minha ansiedade, ela bate do sentir que tá faltando alguma coisa. Então, para você, é muito melhor que faça poucas refeições, porém Exatamente, com eu só volume faço maior. 2 a 3. Eu só faço 2. Você lembra quando a gente se Diminuiu- conheceu? Sempre Diminuiu a duas a janela três. de. Lembra logo que a gente se conheceu que você passou isso pra mim? Aham. Que a ideia era, falou, Breno, tu vai fazer 3 refeições por dia. É, porque E aí- a gente pega de temperamento. coisa. Tirando a parte do temperamento, ele falou, ó, isso aqui vai funcionar pra você. E eu até tentei. Só que pra mim foi desconfortável, porque, pasme, eu tinha que comer muito de uma vez. Falei, cara, tá me incomodando, tá comendo muito. E assim, eu já como muito. Aí pra mim, o que faz sentido pra mim é 4, 5 ali, e eu mesmo me organizo. Você Ah, está manteve bem. trabalhando pouco. Porque as pessoas que trabalham muito não têm tempo de comer muitas vezes. É Olha verdade. Olha, tá vendo? Meu Deus. Irmão, eu lembro. Brincadeira. Não, mas faz Eu sentido isso. Vai mesmo. Mas, não, Cara, assim, porque não dá eu... pra tu comer foi uma muito, é verdade. brincadeira. Mas é verdade Não, mesmo. isso me fez pensar, por exemplo, quando às vezes eu tô no trabalho, aí eu tenho que fazer, por exemplo, no intervalo que eu tô no trabalho, 3 refeições. E aí eu faço a primeira. E aí, no meio tempo, acontece alguma coisa que eu não consigo fazer essa segunda. É mais aí fácil eu deixar mato a de comer. terceira e como besteira ou me entupo de comida. Só que aí uma coisa não precisa ser gatilho para outra. Quando você for comer, olha só como é que o cérebro da gente é um negócio incrível, né? É maravilhoso. Cada vez que você repete um comportamento, você fortalece ele. Então, se você deixou de pular a refeição e algumas vezes você comeu besteira depois que você pulou, Eu já fico esperando. sua tendência é sempre fazer isso. Então, o que você pode fazer para mudar? Fazer exatamente o oposto. Quando pular algumas refeições, faça por algumas vezes, propositalmente, comer a próxima refeição de forma correta. Porque aí vai facilitar com que todas as outras vezes que aconteça, você tenda a ir para esse lado, entendeu? Tudo é o jogo do comportamento. Tudo. Tudo. Tudo.
Tudo, absolutamente tudo. Quando fala assim, tu começa a pensar em todos os comportamentos ruins e os bons que você vê que realmente um soma com o outro. No Os trabalho. ruins alimentam ruins, os bons alimentam os bons. O Instagram, né? A gente trabalha com o digital, é fácil se perder ali Uhum. e ficar consumindo conteúdo. Se você observar, sempre vai ter um momento que você pega o celular e começa a procrastinar. Sempre. Sempre. E é Isso sempre eu a já peguei mesma minha. coisa. É sempre o comportamento. E se comportar mal 10 vezes vai fortalecer e vai fazer com que você se comporte mal mais 10 vezes. Agora, se você começar a quebrar esse ciclo, você vai meio que entupindo o cano, sabe? Vai dificultando, não vai fluindo de forma tão automática. Você consegue Mas ter aí mais um que controle. entra. Mas para você só consegue quebrar isso, porque é muito inteligente, é muito Intencionalmente. inteligente, se você faz uma coisa de cada vez. Tentar 2, 3, já era. Concordo, Não 100%. dá. Tem um livro, A Única Coisa. E eu tenho, só não li. Esse livro, ele é muito bom. Ele, não sei se vocês já viram, tem um filme, eu não lembro o nome do filme, sou ótima para dar a dica das coisas que eu não lembro o nome das coisas. Mas tem um filme que na abertura dele tem uma mesa e uma sala cheia de dominós empilhados. E aí se derruba uma peça, sabe? Todos os outros vão caindo. E dentro desse livro o autor traz um conceito muito bom, que existe uma única coisa que faz com que você alcance todas as outras mais rápido ou mais fácil. Sempre. Sempre vai ter uma coisa que vai facilitar o processo. Você vai fazer um único esforço e vai ser uma cascata. Eu tenho um exemplo bom disso. Foi exatamente o que eu tava falando para esse amigo que é emagrecer. Falei, cara, vai fazer atividade física. Por quê? Naturalmente, você começa a fazer atividade física, você entra num ambiente que você quer se desenvolver. Principalmente se for alguma coisa que envolve competição. E aí você quer ser melhor. Aí você vai fazendo mais. E aí daqui a pouco você percebe, cara, se eu melhorar minha alimentação, eu consigo mais resultado. E aí você vai melhorar a alimentação. Cara, se eu começar a dormir melhor, eu vou ter mais resultado. E aí você começa a dormir melhor. Se eu começar a fazer outro treino assim, aí você começa a puxar um monte de hábitos, chamamos hábitos angulares, né? Que começa a puxar um monte de outros hábitos bons. Mesma coisa dos hábitos ruins. O cara que tem problema com pornografia, geralmente ele tende a dormir muito tarde, a comer muita merda, e aí ele vai puxando um monte de coisa ruim pra ali, então... É exatamente o que você falou, né? Tanto pro bom, pro ruim, uma coisa puxando a outra. É sempre o mesmo jogo. Sempre, sempre, sempre o mesmo jogo. Tem alguma coisa que você vai fazer com que facilite o seu processo. E o ambiente é muito poderoso. É muito poderoso, porque você vai ser influenciado a fazer coisas boas ou ruins ali, pelo ambiente que você frequenta. Então, a academia, só por você ir para a academia, geralmente você vai acordar mais cedo. Aí você vai acordar mais cedo, você vai ter liberação de hormônios, de serotonina, não sei o que, vai ficar mais feliz. Vai ficar menos ansioso, vai ter mais descarga. Então, você vai diminuir o estresse. Diminuindo o estresse, você tem menos picos de ansiedade e quer furar menos a dieta. Aí, na academia, você se mata, se esforça, faz um monte de coisa que você não quer fazer. Você chega no almoço e fala, cara, eu não vou me matar de tanto comer isso aqui, porque eu me matei na academia agora, me esforcei muito, eu não vou jogar tudo fora. Então, você já tende a segurar um pouco as coisas. Aí você fica mais cansado, dorme mais cedo. E o mais engraçado, você performa melhor mentalmente. Uma das coisas que... O meu primeiro cliente de mentoria foi uma pessoa muito grande do digital, que já tem resultados super expressivos. E quando essa pessoa chegou para mim, ele falava assim, eu acho que eu cheguei nesse resultado porque era o que tinha que acontecer. Todo mundo que tem resultado financeiro bom, caga com a saúde primeiro. Erra primeiro com toda a saúde, com a alimentação e tal. Aí eu falei, pera lá. Não é todo mundo. No mundo, você consegue pegar a referência do que você quiser provar. Qualquer coisa que você quiser provar e pegar referência, você vai ter. Então, existem inúmeras pessoas que chegaram lá sem destruir com a própria saúde. E vou te falar, chegaram muito mais rápido do que quem destruiu a própria saúde. Por quê? Se você cuida da sua alimentação, se você dorme bem, se você treina bem, se você tem um domínio mental, se você controla seus impulsos, seus vícios, sua ansiedade, seu estresse, você consegue entregar e performar melhor nos seus negócios. Você consegue se dedicar mais, ter muito mais clareza mental, ter muito mais disciplina, porque quando você cuida e domina seus próprios instintos, seus próprios desejos, seus próprios hábitos, sendo que nós vivemos numa sociedade que as pessoas são completamente viciadas em doce, em frituras, em alimentos industrializados, em bombas calóricas. Se você domina isso,
as outras coisas são muito mais fáceis de serem dominadas. Então, você consegue ganhar mais dinheiro, você consegue ter mais resultados. E o primeiro passo está em cuidar do que é o templo, do que é a base. Seu corpo é a coisa mais importante, sua saúde é a coisa mais importante. Sem ela, você não vai para lugar nenhum. Então, para quem quer empreender, para quem quer ter um resultado muito bom, não foca e não vai perder a saúde achando que esse é o caminho. Porque algumas pessoas fizeram isso. Outras, não, outras continuaram cuidando. Olha o Cariani, olha o Joel J. Olha essas pessoas que têm resultados expressivos. Olha quantos atletas têm ótimos resultados financeiros. Ah, mas é porque o negócio deles tem um monte de gente que não é o próprio negócio e que tem resultado também. Então, uma das coisas que as pessoas erram muito é separar as 3 grandes áreas da vida, né? Que é saúde, relacionamento e dinheiro. Você não tem que... É uma das crenças também que elas têm. Você não tem que abdicar de uma coisa para viver outra. Nós somos seres holísticos. Nós somos um conglomerado de coisas e situações. E nossa vida, ela é impactada nessas 3 grandes áreas. Não adianta querer perder uma coisa para ter a outra. Você não vai ser feliz. Você não vai conseguir ter realização pessoal se você tiver uma realização profissional e acabar com o teu casamento. Por isso que tem um monte de gente hoje que tem muito dinheiro e que está ferrada da cabeça, com depressão, com ansiedade, querendo morrer e tudo mais. Porque elas abdicam e pagam um preço desnecessário. Você não precisa, para alcançar nenhum resultado, deixar e abandonar e negligenciar nenhuma das outras áreas da sua vida. A gente tem que crescer, mas a gente precisa crescer cuidando da nossa saúde, cuidando dos nossos relacionamentos e trabalhando cada vez mais e melhor. E para isso a gente precisa cuidar de nossa alimentação, de nossa mentalidade, fazer atividade física, dormir melhor, tomar mais água e conviver com as pessoas, né? Muito bom. Já foram 4 litros de água hoje, tá? Só para constar aqui. Tá? Minha continha. Muito bom, muito bom. Caraca. Gabi, eu sempre tenho 2 perguntas que eu faço aqui sempre. A primeira eu vou te fazer agora, que é: qual é a definição de sucesso para você? No sentido de o que você se consideraria bem-sucedido? Eu sou bem-sucedida por X. Eu considero que ter sucesso é você ter exatamente o que você deseja. Sucesso para mim é diferente do sucesso para você, diferente do sucesso para você. Para mim, como eu estava falando das 3 grandes áreas, para mim eu sou uma mulher de sucesso e me considero uma mulher de sucesso porque eu tenho bons relacionamentos, eu tenho um bom relacionamento com o meu marido, eu tenho cuidado da minha saúde e eu trabalho de forma muito inteligente, sirvo as pessoas com o meu trabalho é útil na vida das pessoas. Então, isso para mim é ter sucesso. Não perder de vista nenhuma dessas 3 coisas, não me negligenciar, não olhar para mim como uma mulher que é apenas empreendedora. Não, eu não sou apenas empreendedora. Eu não sou apenas nutricionista. Tanto é que quando eu coloquei no meu Instagram, antes eu tinha no meu Instagram um Nutri. Aí eu tirei. Porque ser nutricionista é parte de quem eu sou, não é quem eu sou. Então, eu acho que a gente se perde na corrida pelo sucesso quando a gente separa muito as coisas. Para mim, não dá para separar. Eu tenho sucesso mantendo essas 3 grandes áreas da minha vida em perfeita harmonia. Não é equilíbrio, porque não dá para equilibrar. Equilíbrio é utopia. Eu não consigo me dedicar para o meu trabalho à mesma medida que eu me dedico para o meu relacionamento, à mesma medida que eu me dedico para a minha saúde. Eu não consigo fazer isso. Há tempos em que eu vou fazendo malabarismo. Eu estou mais dedicada para o trabalho, aí aqui está mais tranquilo. Saí de um lançamento, está tranquilo. Aí agora eu vou aproveitar um pouco mais meu marido. Atividade física nunca é equilíbrio, nem diário, porque eu faço ali 1 hora de atividade física. Com 24 horas do meu dia, fazer 1 hora não está nada equilibrado. Está completamente desequilibrado, que as pessoas têm essa, né, de achar que tudo é equilíbrio. Fim de semana, não é. Equilíbrio é colocar os 2 pesos dos 2 lados nas mesmas medidas. Tem que ser igual. Eu não acredito nisso. Mas eu faço esse malabarismo e eu consigo ter sucesso nessas 3 grandes áreas. Isso, para mim, é ter sucesso e eu quero continuar crescendo, continuar alcançando grandes resultados. Eu quero fazer realmente história. Eu quero modificar
muita coisa, não só na minha vida, mas eu quero impactar a vida de outras mulheres também que passam por esse processo de emagrecimento. E 90% das mulheres que vêm para mim são pessoas que sofrem com efeito sanfona, que já fizeram de tudo para emagrecer e não conseguiram. E aí sim elas decidem olhar para o que realmente importa. Então, eu cuido das pessoas, eu cuido de mim, eu cuido do meu relacionamento, eu faço dinheiro, continuo crescendo, mas sem deixar nenhuma bola cair. Seguindo no malabarismo. Isso para mim é a definição de sucesso. Crescer, o que você vê? Ó, hoje em dia, eu quero crescer, quero continuar crescendo, isso. Apontando para onde? Tá. Eu acredito que eu vou conseguir impactar tantas pessoas com o que eu ensino, que nós vamos conseguir fazer uma mudança de mentalidade, uma mudança nos padrões de saúde do país em pouquíssimo tempo. Não consigo te dizer em quantos anos eu visualizo isso, porque eu não me limito. Eu não coloco nenhuma meta para mim em tempo. Nenhuma. Eu tenho a minha meta. Se eu for alcançar ela em 2 meses, ok. Se eu alcançar em 5 anos, tá lindo. Porque se eu coloco em 2 anos, o meu cérebro já vai começar a pensar em calcular rotas para que eu alcance em 2 anos. Se eu tiver acesso à informação que seja em 5 meses, eu não vou conseguir acessar tão rápido, eu não vou conseguir entender tão bem, porque eu vou achar que aquilo ali está errado. Então, eu me bloqueio. Então, eu não coloco metas de tempo. E eu acredito muito que a gente vai acabar impactando muito a forma como a nutrição, como os nutricionistas trabalham. Eu acho que o resultado que as pessoas vão ter e a mudança efetiva, do emagrecimento efetivo e definitivo, vai fazer com que os outros nutricionistas também queiram modificar a abordagem de tratamento, de trabalho. E além do digital, você precisa estar em outro braço, em outro lugar para poder difundir isso? Não. Só no digital? Só no digital. Digital já basta. Já me basta. O maior holofote do mundo, né? Já me basta. Porque o que eu consigo fazer conversando com as pessoas. E hoje o principal meio de comunicação é um celular. Então não preciso de outro lugar. Ah, eu preciso te ver, te tocar. Não, não preciso. A melhor forma de avaliar um corpo é por foto. Sim. Você não olha para você e enxerga um número da balança. Você olha para você e se enxerga com a roupa, se tá legal, se não tá. Quando você tira a roupa, se você gosta ou se você não gosta, se você se sente confortável ou não. É assim que as pessoas se enxergam. Então, é a foto, o melhor meio de avaliação. Então, não preciso ter uma clínica. Não tenho nem vontade. Nem um pouco de vontade. Mas sou eu. Existem nutricionistas que, com certeza, vai fazer muito mais sentido para elas terem clínicas e utilizar o digital só para captar paciente. Para mim, não. Primeiro, meio de comunicação para o que eu faço, eu consigo fazer por ali. E segundo, para impactar a quantidade de pessoas que eu quero impactar, eu não posso ter barreiras de espaço geográfico para as pessoas, eu não posso ter limitação, porque quando eu trabalho presencial, eu tenho limitação de agenda, não consigo fazer isso. Então, por isso que hoje meu foco maior também é nas minhas mentorias, porque eu consigo fazer isso em grupo. E são muitas pessoas ali juntas, em prol do mesmo objetivo, andando na mesma frequência, no mesmo ambiente e tendo o resultado que elas tanto querem, facilitando o processo. Porque tem muita gente que quer emagrecer, mas dentro de casa tem o marido que não está nem aí para isso. Tem as amigas do trabalho que também não estão nem aí para isso. Elas têm a oportunidade de se inserir em um ambiente diferente. É um ambiente virtual. Se fosse um ambiente presencial, talvez eu limitaria isso. Sim. Entendi. Perfeito. Sinistro. Tem outra pergunta. Quer que eu faça? A principal, a de sempre. Gabi, que seria a segunda pergunta. Qual é o óbvio que precisa ser dito para as pessoas que estão te assistindo agora? Porque todo mundo trava nessa hora. Né? Eu tava pensando isso aqui agora. Vou te explicar por que todo mundo trava nessa hora. Porque existem 2 coisas que vêm na mente da gente quando você faz essa pergunta. Principalmente para quem trabalha com digital. O óbvio. Público do podcast, empreendedores. O óbvio, o que você trabalha. Nicho do que você trabalha, mensagem que você prega. Existem essas 2 coisas. Então, na hora que você pergunta qual é o óbvio, eu abro 2 frentes na minha cabeça. Aí eu penso, espera aí, qual que eu vou?
também que a pessoa quer que eu vou falar uma frase impactante aqui. Uhum. Vou tirar um... Não, mas eu vou falar qual é o óbvio para as pessoas que estão Manda. assistindo. Cuidem da saúde física e mental de vocês, porque assim vocês vão conseguir ser empreendedores melhores, vão conseguir ter resultados melhores e vão conseguir enriquecer muito mais rápido. Não negligencia o que é mais importante da tua vida, que é a sua saúde. Bom, muito bom. Gostei. Eu vou sair daqui, eu vou comer comida direitinho. Eu não vou viajar na dieta. Não, já... Ainda vou treinar, porque eu fico Vamos na... no mercado junto? Fazer compras certinho? Não compra doce de leite, nem leite condensado para tua casa. Não, doce de leite não dá, cara. Não compra. Deixa para no dia, dificulta sua vida. Ah, não, claro. Deixa no dia que eu quero muito. Eu sempre durmo com vontade, tá? Uhum. Eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu durmo com vontade. Cara, tem um pote de doce de leite lá em casa, até como assim, mas dura. É dura de boa. Dura 2 Não meses. tem desespero, não. Até estraga às vezes, sério. Não, lá em casa não dura esse tempo todo. Não. Dura, cara. Já estragou algumas vezes comigo. Não, lá é assim, eu falei pra minha mulher comprou duas latas de leite condensado, né? Eu falei, olha só, tá correndo risco. Se eu fosse você, eu comprava um antídoto. Ela foi e comprou o doce de leite. Aí eu falei, olha, ganhou aí, ó, 2 semaninhas aí, ó, que isso aí vai ficar quietinho aí. Fica Muito assim. bom. Uma boa. É isso. Gostei. Por que valeu a pena estar aqui hoje, mulher? Fala pra mim. É sempre bom conversar com as pessoas e levar a mensagem do que a gente acredita. E assim, quando você está muito no digital, você pouco se conecta pessoalmente com as pessoas. E eu não falo com as pessoas pessoalmente sempre. São sempre em eventos, e aí é sempre outro papo. Óbvio que eu sempre, tanto é que eu recebi da última mentoria que eu participei, uma cartinha da menina que me acompanhava, e aí ela me escreveu assim: Gabi, muito obrigada, porque a partir do contato que eu tive com você, eu modifiquei toda a minha visão sobre emagrecimento e eu consegui ter resultados. Só pela primeira reunião que a gente teve. Então, em todo lugar eu levo a mensagem e eu sempre falo sobre isso porque é o que eu amo, eu sou apaixonada por isso. Mas é muito bom se conectar com pessoas que têm os mesmos propósitos, que têm os mesmos princípios e que enxergam, que validam cada vez mais. Porque as pessoas, elas são norteadoras e elas validam pra gente se você tá no caminho certo, se você não tá no caminho certo, se tá legal, se não tá legal. Para vocês, as pessoas aceitarem vir ao podcast é um princípio norteador. É algo que valida. Então, sentar aqui e conversar com vocês e apresentar para vocês tudo que eu acredito, tudo que eu vivo, tudo que eu ensino e ver que vocês enxergam sentido nisso e falar, pô, fez sentido? Eu saio daqui ganhando muito. Boa. Bom, excelente. Excelente. A gente aprendeu um cadinho aqui hoje. Muito bom. E tenho certeza que o povo de casa também, porque Absoluta. não tem pra onde Não tem correr. como. A sua visão Eu muito vejo a Juliana muito falando assertiva. comigo. Eu falei do Super Coffee. Eu vou ouvir muito. Ju, você tá certa. O Super Coffee eu vou ter que estar testando, Sempre tem razão, o Breno nunca. É, mulher não tem jeito. Eu nem discuto. A mulher tá certa, eu tô errado e tá tudo bem. Assim vamos Vai vivendo. ver melhor. Muito obrigada por me receberem aqui, por abrir o cantinho de vocês, o espaço de vocês, para que eu pudesse falar um pouquinho sobre. Sintam-se à vontade para me convidar mais vezes, eu gosto de falar um pouquinho, então Nós que Bom, agradecemos. estou à A gente disposição. agradece Nós sua agradecemos. visita, toda a informação. É, sem Breno me colocar em furada. Nossa, Ninguém precisa mas já é o saber, segundo mas Cara, estamos sofrendo bullying. Você vai poder falar, eu tava lá no início, eu fui lá. eu cheguei aqui onde quando tudo era tudo era mato. Mato e bala perdida. Muito bom. Gabi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você que está assistindo, que está participando da criação do podcast com a gente, né? Você que curte, você que comenta aqui. Espero que tenha somado para a sua vida tanto quanto somou para a gente, essa conversa que eu tenho certeza que somou para você. E nos vemos em breve aí, num próximo episódio, no mesmo bate-canal, mas talvez não no mesmo bate-geolocalização. Bate horário também. Obrigada, gente. Falou, pessoal. Valeu.